meus queridos, estamos de volta aqui com a Ad Podcast. E você sabe que esse é um canal para você seguir e você nos acompanhar, porque aqui nós temos sempre histórias muito interessantes, muito relevantes e sempre vai te surpreender em algum momento com o conteúdo e aquilo que com certeza o Senhor ele vai repartindo, vai falando conosco. Para você que não me conhece, sou o pastor Adivaldo Ferraz, pastor da Sabot Church Floripa. E tenho a honra, junto com o Heron aqui, né? Já já eu falo um pouco mais do Heron, porque senão ele fica um pouco, né, enciumado. Eu tenho aqui junto com o Heron o prazer de receber nesse podcast que vai ser incrível a pastora Roslen Fátio. A pastora Roslen, ela é a pastora sênior global da Sabot Church e a fundadora da Sabaó. E, meu Deus, né? Uma alegria, uma honra ter a pastora Roslen com a gente. Pastora, dá um oi, né, para todo mundo. Fala um pouquinho, de repente... Eu comecei meio a dar risada. Eu falei, ele tá falando em línguas. Aí não, era tipo... Ad Podcast. Então, porque... Ele falou tudo junto. Mas que ele falou? Entendi. Porque eu trouxe o peste ali pro cast, né? Então, o negócio ficou legal. Mas muito bom, pastor. Uma alegria ter você aqui com a gente, Uma honra, viu, gente? Muito bom conhecer quem não me conhece e tá aqui nesse tempo que a gente vai fazer um super bate-papo bem legal. Muito bem. A pastora Roslen, ela tem, meu Deus, muita experiência, né, para poder repartir conosco. Uma história muito especial, cheia de aventuras. E eu acho que a gente podia começar essa história lá do comecinho, né? De repente, a pastora Roslen fazer de conta que ninguém conhece ela e ela entrar nesse caminho desde ali da sua infância, talvez a sua primeira memória, para a gente pegar um caminho e as pessoas indo conhecendo a tua trajetória até você chegar ali, de repente, na Itália, no teu encontro com Jesus. Se eu nasci de parto cesáreo normal, né? Bem ali atrás. Bem lá atrás, né? Um podcast que a gente fez, a pessoa tinha a primeira memória com 2 anos, né? A gente pensou, meu Deus, né? Que hora que vai acabar isso, né? Pois é, né? Tipo aqueles testemunhos que não acabam nunca. Mas fiquem nunca. Tranquilos que vai ser rápido e sem dor. Então, tá bom. Então, é assim, eu conheci Jesus com 13 anos, mas quando eu era menorzinha, tipo, quando eu nasci, minha mãe resolveu que ela queria dar uma religião para as crianças. Qualquer uma. Se passasse um budista, a gente era budista. Sabe quando a pessoa não tem uma religião e fala, puxa, é uma coisa boa, né? Precisa. Sim. E daí passou um testemunho de Jeová naquele dia. Então, bem na época que eu nasci, minha mãe virou, tipo, testemunha de Jeová. Então, eu tenho memórias, lógico, eu tenho memórias menores, assim, que vai mais um pouquinho para trás, mas eu tenho memórias de mim batendo, assim, nas casas, sabe? Aquela pessoa chata, tipo de domingo de manhã, sabe? Mais ou menos quantos anos ali? Pequenininha? Olha, eu vinha uma senhora lá em casa fazer uns estudos, né? Você sabe que eles fazem uns estudos com crianças e tal. Então, eu tenho algumas memórias, por exemplo, eu lembro de um livro dos Testemunhas de Jeová que contava a história dos heróis da Bíblia, que eu tinha amado Salomão, e eu era bem pequenininha, eu fiz essa oração, falei, então também não quero riquezas, eu quero sabedoria, né? Que era tipo super-herói e tal. E eu tenho, assim, várias memórias eu devia ter já uns 7, 8 anos de bater nas portas, de ir com essa mulher, eu odiava. Eu lembro bem disso. Eu lembro que eu ia, tipo, com a minha mãe na sala do reino e eu inventava, assim, tá com febre, pra não ir, né? Ou ficava comendo bala, porque as crianças na época ficavam lá. Então, de qualquer jeito, a gente começou a entrar ali, só que meu pai, ele era, assim, super sindicalista, né? Super, tipo... O objetivo da vida dele, o lugar mais legal era a Rússia, pra você ter uma ideia. Meu Deus do céu, né? Um pouquinho diferente, eu lembro, né? Que a gente falava, ele assim, não, porque na Rússia... Eu não entendia nada, né? Mas ele tinha essa ideia, né? Tipo, eu entendi depois de anos porque ele gostava tanto da Rússia. Que era da Rússia, acontece isso. Tá? Ele sabia todas as notícias, eu nem sei como ele sabia. Mas ele falava assim... Se tiver que dar uma religião para as crianças, eu quero que dê uma religião tradicional. Ele era ateu, mas tradicional era católico, né? Aquele ateu que fala, se tiver que escolher, escolhe essa. Então, na realidade, a minha história é assim, eu cresci entre 2 religiões, mas eu não conhecia Jesus. Então, eu sou bem aquele exemplo onde você fala... Não adianta estar numa igreja. Eu sempre brinco e falo, não é porque você está dentro de uma garagem que você é um carro. Que muitas pessoas vivem isso, né? Tipo, eu sou evangélico. Por quê? Porque eu vou naquela igreja. Que praticamente não quer dizer nada, né? Assim, ajuda, mas não é aí que muda a tua história. Sim.
Então eu tenho, de qualquer jeito, sempre tive uma espiritualidade. Eu me lembro, eu bem pequenininha, tinha um vestidinho azul de moranguinho, e daí na Sala do Reino, que é assim que chamava, lá dos Testemunhos de Jeová, eles faziam uns estudos, você tinha que responder de quinta-feira. Eu me lembro assim, que eu já queria responder, né? Tipo, então eu era aquela menininha assim que... Assim, todo mundo achava legal, pequenininha. Então, eu sempre fui bem atirada, assim. Sempre acho que eu tive um chamado, uma sensibilidade para as coisas de Deus. Tinha um interesse ali. Tinha um interesse, mas eu era completamente assim. Eu tenho um caráter forte, né? Então, eu sempre fui bagunceira. Eu era daquelas também, tipo, jogo do Brasil. Todo mundo torce pro Brasil, eu pra Alemanha. Eu tinha. Se todo mundo torcer pra uma coisa. Você gostava de ser do contra ali? Sempre. Também o pai gostava da Rússia, né? Não, pois é, aí era Brasil e França. Eu era francesa, entendeu? França. Entendi. Só que daí acabou. Eu lembro uma Copa do Mundo onde acho que a França ganhou. E foi todo mundo comer pizza e meu pai assim, os franceses não foram convidados. E deixou em casa, né? Eu sempre fiz muito esporte. Eu fiz natação por muitos anos, fiz ginástica olímpica. Que legal. Eu sempre gostei muito de esporte. Comecei a jogar vôlei, joguei por anos. Tudo isso em Campinas? Tudo isso em Campinas. Até que chega essa idade de, 13 anos, aonde eu estava já, né, na época era a 8ª série, né? Agora eu sei que no Brasil deu uma mudada. Agora mudou. A 8ª agora é fundamental, né, Heron? O Heron que é a nossa inteligência artificial também é isso. Bom, era a 8ª na época de Abraão ali, né? Bem alguns anos atrás. E tinha alguns meus amigos que iam nesse grupo da Renovação Carismática Católica. E era um grupo da igreja que ia nesse grupo. A Renovação Carismática Católica, para quem não sabe, é um movimento que nasceu em 69 com alguns jovens nos Estados Unidos que estavam orando com os pentecostais e queriam ter a experiência de falar em línguas, batismo no Espírito Santo. Então, teve uma visitação de Deus na Igreja Católica. Eles até liam muito o livro A Cruz e o Punhal. Foi um dos livros da Renovação Carismática ali nos Estados Unidos. Era aquela época, né? Bem David Wilkerson, aquela história que muita gente se converteu com esse livro. Porque o livro é um testemunho dele, né? Nossa, maravilhoso. E aí, esse pessoal começou trazer o movimento pentecostal para a Igreja Católica. Então, nessa época, eles estavam, todos os jovens ali estavam indo nessa igreja e me convidaram para ir. Na realidade, eu, testemunha de Jeová de um lado. Minha mãe, imagina, né? Eu lembro que não podia falar nada, né? Eu adoro doce. Adorar é só Deus. Não dava. Mas eu gostava de um loirinho. Tinha um loirinho ali na escola, sabe? 13 anos. Aí eu gostava desse loirinho. Fiquei sabendo que o loirinho ia nessa vigília. Da Renovação Carismática. Da Renovação Carismática. Olha então, só, tem um loirinho na história, vai passar a noite inteira ali orando. Eu falei, nossa, eu vou ver o loirinho a noite inteira. Eu senti um chamado, né? Entendi. Não foi um chamado de Deus, foi um chamado loiro. O loirinho tem parte E eu nisso. acabei, assim, pequenininha, mentindo pra minha mãe, falando que eu ia dormir na casa de uma amiga. Eu fui nessa vigília. E nessa vigília eu fiquei bem chocada, porque eu imaginei, assim, um lugar chato, tipo como eu ia nos Testemunhos de Jeová e tal. E eu vi esses jovens que adoravam a Deus, que cantavam. E, sobretudo, tinha um menino que ele gostava muito da minha melhor amiga na época, que ele era tipo bullying, fazia bullying na escola, né? Ele tinha pichado a escola inteira, Lilian, eu te amo. Então, pra mim, não tinha nada a ver com crente, com cristão, um cara que faz isso. E de repente eu vejo esse menino chorando, Jesus, eu te amo. E eu falei, gente, tipo... Mas era real aquilo que estava acontecendo ali? Não, era real. Teve um momento, anos atrás, onde teve um chamado de Deus muito forte na Igreja Católica, na Renovação Carismática. Naquela época, ninguém estava nem aí com Maria, Santo, Santinho. Eles tinham feito uma experiência com o Espírito Santo e era a Bíblia e Jesus. Eu lembro que até na igreja, eu ia nessa igreja que chamava Santa Rita, se alguém se ajoelhasse na frente da imagem de Maria, o nosso grupinho, ela falava, não pode não, idolatria, levanta. Olha só. Então, você imagina, foi algo muito autêntico. Existia uma busca autêntica, né? Você sabe que eu tinha um amigo que, eu não lembro quantos anos eu tinha, o nome dele era Beto, nunca mais encontrei aqueles amigos lá que eram muito amigos, de repente
Cada um pega um rumo. E ele, na verdade, a gente jogava bola, a gente fazia tudo junto, a gente começou a crescer, e daí a gente começou a fazer as coisas que menino faz no mundo. E ele não ia. E daí ele se posicionava, ele falou, não, eu não vou porque eu não acho certo isso. Mas Beto, como que você não acha isso certo? Não, porque eu acho que não é certo, tal. E ele ia na Renovação Carismática, era um menino totalmente posicionado, e o testemunho dele foi a primeira pessoa, o primeiro contato que eu tive com alguém que tinha ali um temor a Deus. Não, gente, mas aconteciam milagres. Eu vivi muitos milagres lá dentro. Era esse momento onde Deus estava de verdade agindo ali. Eu lembro, por exemplo, que a gente começava a falar de curas. Uma das primeiras curas pela qual eu orei foi uma senhora que chamava Tia Lúcia. Ela tinha, sei lá, usava um colar, porque ela estava com um problema na coluna, em vários problemas. E eu assim, Tia Lúcia, tira esse colar, porque Jesus cura, e orei por ela, ela foi curada. Então era assim, a gente ia orar, tinha alguém em coma, a gente está indo, tem endemoniado, a gente adorava o endemoniado, né? Ghostbusters, porque jovem gosta, né? Tipo, eu lembro que entrou, tipo, o pai dessa menina que era satanista no grupo da Renovação, e daí ele foi lá pra fora, ele começou a ter essa manifestação. Eu tinha visto num grupo que tinha em Campinas, que um cara gritou, eu fui ver por curiosidade. Eu repeti simplesmente que eu tinha visto uma vez antes, e ver, assim, o pai dessa menina, imagina, eu tinha quase 14 anos, o pai dessa menina, assim, tá amarrado, era poderoso, né? Tipo, eu vejo esse homem enorme amarrado, que fica assim, então, pra um jovem. É claro. E aí, a gente viu muito milagre nessa época, muita gente. Mas foi tudo muito rápido, então, tudo ali, 13 anos. As coisas todas acontecendo. Começou ali, né? Aí o que aconteceu? Como eu tava assim, bem envolvida, a gente tinha até orado era tipo, acho que o primo do padre, que estava 6 anos em coma. Aí a gente orou por ele saiu do coma, aceitou Jesus, morreu. Então, assim, todo mundo, essas menininhas poderosas, Deus, que era assim, né, tudo gente bem jovem. Tinha uma moça que era um pouquinho mais velha do que a gente, mas o resto era tudo o resto jovem, foi perdendo importância, com certeza. Não, imagina, a gente começou, foi tão forte. Agora, o que aconteceu antes? Depois dessa vigília, eu fiquei chocada. Falei, gente, tipo, e aí? Porque os Testemunhas de Jeová falavam pra mim que ali era Babilônia, mãe das prostitutas, né? Então, tipo, ali é demoníaco. Eu já fui meio assim, né? Tipo, escondida, eu vou no lugar errado. Quando eu vejo, eu falo, gente, mas esses meninos amam a Deus, né? Tem algo que eu não via nem ali na sala do reino. E aí eu fui de férias numa fazenda, era época de Páscoa. E minha mãe foi andar com uma menina que trabalhava ali. Eu menti, não, tô meio cansada, vou ficar em casa. Quando eu fiquei, pela primeira vez na minha vida, eu comecei a sentir uma solidão que eu nunca tinha sentido, né? Fazer esporte, minha família tava bem, não tava morrendo de fome, tinha tudo. Eu sou aquele testemunho, sabe? Deve ter vindo aqui. Eu era drogada, eu não era nada. Porque precisa de alguém que não era nada também. É verdade. Porque às vezes ela, qual é o teu testemunho? Eu falo, então, eu não era nada, mas eu precisava de Jesus. Sim. Porque às vezes a gente acha que precisa de Jesus só quando, né, tá morrendo, foi traído, foi violentado. Eu tava ótima. Tava tudo certo. Tinha dinheiro, casa, comida, esporte, feliz, como um amigo alegre, meu me falava. Bonitinha, entendeu? Tem um amigo meu que ele falava que ele era mais um bonzinho caminhando rapidinho pro inferno, né? É mais ou menos assim. E aí, quando eu comecei a sentir esse negócio, e assim, eu tinha sempre uma cabeça de 13 anos, né? Vamos lembrar que naquela época eu tinha 13 anos. Eu falei, gente, deve ser a crise de adolescência, porque as minhas amiguinhas adolescentes, elas já teve a crise de adolescência? Eu não, e você? Eu falei, quer ver que chegou bem hoje? Ai, meu Deus. E daí me veio na mente, eu tenho certeza que era o diabo falando, não, você foi ali naquele lugar de perdição, você foi na igreja católica, agora Deus não tá mais com você. Jeová, não sei o quê, né? E eu comecei a entrar em pânico, eu tinha toda a doutrina aqui e o que eu tinha visto. E era completamente diferente. Aí eu fiz uma oração, pela primeira vez, assim, oração de 13 anos, e eu falei com a parede, tipo, né, eu achei que eu tava falando com a parede, falei, Jesus, é o seguinte, eu tenho só 13 anos, aqui cada um fala uma coisa, que os católicos falam isso, o Testemunho de Jeová fala isso, minha amiga budista, Maomé, eu falei, quem que tem razão? E pela primeira vez eu fiz uma oração falando com Jesus, porque quando você é testemunha de Jeová, você fala com Jeová. Mesmo fazendo o catecismo, a minha vida era mais ali, porque minha mãe me levava no salão do reino, né? Eu ia fazendo o catecismo só porque meu pai queria. E aí eu falei com ele, falei, olha, Jesus é o seguinte, se você é Deus, porque para o testemunho de Jeová, Jesus não é Deus, né? Ele é filho de Deus, mas ele não é Deus. Ele pode ser também uma manifestação do anjo Miguel, mas Deus ele não é. Eles acham que é tipo politeísmo, acreditar na Trindade, né? Aí eu falei, é o seguinte, Jesus, se é verdade, se você é Deus,
vem aqui e faz explodir uma coisa que eu vou acreditar, por exemplo. Aquela oração que oração de criança, tá né? Também, né? É, oração de criança. Tá. Daí eu peguei e falei assim, não, faz melhor. Se você é Deus, manda uns anjos aqui. Eles falam comigo. Eu falei, não, melhor ainda. Se você é Deus, vem aqui, pega na minha mão e fala, oi, tudo bem? Eu sou Deus e eu vou te seguir. Mas assim, eu não imaginei que Deus pudesse responder, porque ninguém tinha falado pra mim de um Deus que respondia. Eu conhecia o Deus Jeová lá em cima. E aí eu brincava e falava assim, vem aqui, pega essa minha mão aqui, fala, oi, tudo bem? Eu vou acreditar se você é Deus. E verdadeiramente alguém pegou minha mão, né? Olha tipo, só. então eu sentia que uma mão não estava acontecendo nada, na outra eu sentia alguém segurando e pegava fogo essa mão. Tá. E todo mundo brinca e fala, nossa, que experiência. Eu falei, imagina, fiquei morrendo de medo. Né? Porque você fala, foi legal mais ou menos, né? Tipo, e aí? Eu não tô vendo ninguém, essa mão tá pegando fogo, tem no alguém mínimo assustador, aqui. né? No mínimo assustador, sabe? Tipo, Jacó, que lugar terrível, o Senhor está tá. aqui. Eu entendo quando ele fala, porque ele fala, gente, eu não esperava essa resposta, né? E aí, naquele momento, eu nasci de novo, com certeza, porque aonde eu olhava, Deus estava ali, estava em todo lugar. Eu lembro que eu me ajoelhei e eu conhecia um pouco a Bíblia, né? Porque eu estudava com os testemunhos de Jeová. Aí, eu peguei, não é que eu cheguei e falei assim, ai, Deus, eu falei, não, então, eu sou filho pródigo, quero anel no dedo, sandália no pé, eu quero tudo. Eu imaginei, eu estava longe, agora eu tô perto. E eu fiz uma promessa para Deus, eu falei, olha, é o seguinte, seja que acreditem ou não, até eu morrer, eu vou falar para todo mundo que você existe, porque você existe. Eu descobri hoje que você existe, então eu vou falar para todo mundo. Não importa se acreditam ou não, eles vão saber que você existe. Então, a partir daquele momento, tudo mudou. Eu lembro até que minha mãe era sempre a mesma mãe, a menina que trabalhava com a gente era sempre a mesma menina. Mas sabe aquelas coisas meio de filme? Com os olhinhos brilhantes. Oi, gente. Minha mãe, tá tudo bem? Tudo. Tipo, eu tenho essa memória, era uma fazenda muito bonita, em Valinhos de hipismo, que parecia louca, né? Eu lembro eu de noite correndo nesse campo de hipismo, que era na frente da casa onde a gente estava, com um monte de estrela, e falava assim, Deus existe, Ele existe. Então você fala, você não sabia antes? Sabia aqui. Então eu sou uma pessoa que acredita muito que uma experiência com Deus muda tudo. Então, mas tem que ter, né? Tem que ter. Eu lembro, tipo, uma experiência que eu tive com Deus, eu era jovem ali, quando eu me converti também, e eu fui no acampamento. Aquele acampamento que você vai, tá acontecendo, alguém te chama, tal, mas não era da igreja que eu participava. E naquele acampamento, eu tive uma história, uma experiência muito forte com o Espírito Santo, onde alguém veio orar comigo e não me conhecia mesmo, porque eu não era daquele lugar. E Deus traz uma palavra através daquela pessoa, mas era uma palavra que só eu sabia. Ninguém sabia. Então, assim, foi muito forte aquilo. E a hora que eu saio daquele lugar, era um acampamento lá no Paraná, chamado Água Viva. Da hora que eu saio daquele acampamento, eu começo a olhar, né? Eu começo a olhar para as árvores, começo a olhar para o céu. Eu falo, meu Deus. Que lindo. Esse que criou tudo isso falou comigo. Mas eu tinha uma certeza absoluta, né? Então, aquilo muda totalmente a tua vida, né? Assim, e eu acho que o que foi legal também é que com zero doutrina, né? Tipo, ninguém me explicou como é que fazia até para ter uma experiência com Deus, sabe? Vem na frente, aceita Jesus, dá teu coração, arrepende de pecado. Então, acho que essa experiência, assim, você sabe que você tem que melhorar, você sabe, assim, ninguém falou, porque até um minuto antes eu tinha essa dúvida, Deus existe ou não, naquele momento eu sabia que Deus existia, eu sabia que Jesus era filho de Deus, eu sabia que eu era pecadora, eu sabia, né? Você fala, quem que falou? Ninguém falou, porque quando você encontra o Espírito Santo, você sabe. Eu tive até uma convicção profunda que eu tenho até hoje, sabe quando tem muito problema, que às vezes a gente fala, quando eu estiver no céu eu vou perguntar para Deus. Eu tenho certeza que quando a gente estiver na frente dele, a gente não vai ter mais perguntas. Porque naquele momento, onde eu encontrei o Senhor, as minhas perguntas foram embora. Eu tinha respostas. Ele é a resposta. Então, assim, eu falo, gente, você não vai fazer perguntas. Você vai encontrar com ele, você vai saber. Tudo vai ficar certinho, mas entendeu? Bom você que tá ouvindo agora rasgar, então, teu bloquinho de notas, ou apagar. Porque tem gente que vai anotando, sabia? Ainda mais agora. Tem, fala, quando eu for ali com o Senhor, eu vou perguntar aqui isso. Eu vou perguntar, porque isso aqui eu não entendo, né? Então, mas a verdade é que a gente vai entender todas as coisas. Naquele dia eu entendi tudo. Tipo, ninguém precisou falar, olha, e aí, vai mudar. Eu sabia, e eu sabia que nunca mais eu ia ser a mesma pessoa. Eu sabia. Ninguém falou, você vai ter um chamado. Eu sabia. Olha só. Eu lembro que por uns 3 meses eu acordava e falava assim,
tudo verdade, tudo verdade, tudo verdade, tudo verdade, tudo verdade. Então muda tudo, né? Muda tipo, tudo, você começa a falar Natal, Páscoa, é tudo verdade. Então, assim, daí você fala, mas você não sabia que existia antes? Não, sabia, mas não sabia. Mas faz sentido daí, né? Não, você não tinha a revelação. Você não tinha... Assim, a revelação é um movimento de Deus, né? É um conhecimento, acho que é um pedacinho do conhecimento de Deus que ele joga dentro de você. Então, mas é por isso que precisa existir a experiência pessoal, né? Porque não adianta a gente falar, adianta, né? A palavra é viva e tal. Mas quando a pessoa, ela experimenta, né? Ela tem uma experiência, você não precisa mais... Mas é a diferença da palavra logos e rema, né? Tipo, exatamente. Logos é a palavra escrita, mas quantas vezes você leu aquilo, de repente o Espírito Santo faz assim, sim. E você entende como você nunca entendeu. Ou às vezes uma pessoa prega e você fala, nossa, eu já li essa passagem 10 vezes. Sim. Aí chega aquela revelação que tem um sentido. É demais. Então ali é o momento do Deus vivo, né? Onde ele vivifica a palavra escrita. Muito bom. Então é completamente diferente. Agora deixa eu falar uma coisa, porque eu conheço a mente do Heron, né? E ele tá perguntando agora assim... E o loirinho? O loirinho ficou pra trás daí. Todo mundo pergunta desse loirinho. Todo mundo fala, mas e aí, o que aconteceu com o loirinho? Não peguei, Heron. O loirinho ficou pra trás. Então, daí. Não, a verdade você sabe como é que é adolescente, né? Hoje você ama. A gente foi era no Morumbi, tinha um retiro lá, um dia de congresso nesse lugar, com uma mulher que orava por doentes. Foi a primeira vez que eu vi pessoas paralíticas andar, mas um monte. O cara que estava do meu lado, da nossa igreja, tirou o óculos, tinha um óculos. Então, tinha bastante tudo cura e tal. Da renovação, e no meio de tudo na renovação. Era esse momento da renovação bem cheio do poder de Deus. Onde só tinha Bíblia e Espírito Santo, ninguém falava de nada mais. E daí eu olho pro loirinho, que ele tava ali até aquele dia, estava apaixonado, ele tava com uma salada no dente. Acabou. Acabou, né? A paixão, deu ruim ali, né? A paixão morreu ali. Entendi. Né? A paixão de adolescente você vê você vê como que Deus usa até um alface no dente, gente. E daí acabou. Não, imagina. Eu tava tão assim apaixonada por Jesus... que não tinha loirinho que aguentasse, assim, você que viu esse movimento nessa época, né? A liderança da igreja fazia o quê? Não contestava, então, você não tem tentava... que saber que o Brasil tem muita gente para pouca vocação, poucos sacerdotes, né? Até hoje. Esse é um problema que tem no mundo inteiro. Na Itália, por exemplo, né? Eu moro na Itália. Tem uma falta de sacerdotes enorme. O único lugar onde tem ainda um movimento é na América do Sul e na África, né? Os sacerdotes hoje da Europa, quase todos são ou da América do Sul ou da África. Nos Estados Unidos também, porque as igrejas estão morrendo, estão vazias. Só tem velhinho que vai para a igreja, tipo, perto da morte, para falar, pra tentar aqui alguma coisa. De alguma forma. Então, tem, assim, essa falta de vocação. Aí o que acontece? Que as igrejas, elas acabam usando muito a figura dos leigos. Então, quem que faz curso de batismo? O leigo. Quem que faz curso de casal? O leigo. Quem que cuida? O leigo. E é por isso, então, pela necessidade. Pela necessidade. Então, a renovação carismática, hoje você vê, tem igrejas católicas onde tem bateria, onde o padre não se veste de padre, onde os louvores, muitos são nossos, né? Eles começaram, assim... ter muito contato até com a gente. Daí tinha esse movimento maravilhoso e a gente começou a trabalhar para Jesus. Então é assim, tem alguém para orar? Manda os jovenzinhos para orar. Eu fui até parar uma vez numa reunião de bispos em Campinas, e o meu padre dessa igreja onde eu ia, é a igreja mais rica que tem na cidade, né? Daí tinha um movimento sem teto. Eu conhecia até o Lula, viu, gente? Jovenzinho sem dedo. E ele ia nessas coisas, e eu não sabia nada, né? Imagina, eu tinha acabado de me converter, eu tinha 14 anos, já vinha dos testemunhos de Jeová. Mas como eu comecei em tudo, eles falavam, tem reunião, eu ia na missa, rosário, porque era Jesus, então eu tava com fome de Deus. Aí falaram, onde é que tá? Eu conheci Jesus fazendo uma vigília nessa igreja, eu vou vir aqui sempre. Eles me viam em tudo quanto é negócio. Eu tava com as velhinhas, eu tava com o jovem, eu ia na missa todo dia. Entendi. Então você, na verdade, claro, por essa sede, você tava presente. Eu tava presente em tudo. Só que assim, deixa eu te contar uma coisa, tua história foi pra frente, a minha não. Porque quando eu sabe que eu fiz oração muito parecida, né? Eu, na verdade, comecei também a entender ali que eu precisava de Deus de alguma forma, 12 anos. Comecei a buscar, eu lembro que eu fiz uma pergunta para minha mãe. Minha mãe era católica e não ia na missa, né? Aquela católica brasileira. E eu perguntei pra minha mãe sobre Deus. Mãe, me fala esse negócio sobre Deus, né? Existe, não existe? Ela não soube me responder.
Ela foi para um lado, foi para outro, mas não conseguiu me responder. E daí eu lembro que no domingo próximo eu fui na igreja católica, lá em Londrina, na Catedral de Londrina, gigante, acho que 5.000 pessoas cabem lá dentro, é muito grande. E eu entrei, olhei para toda aquela estrutura e eu, do meu jeito também, eu falei com Deus, Deus, me mostra, né, se o Senhor é real, fala comigo e tal. E eu vi aqueles meninos que ficavam lá com o padre, os coroinhas, e eu achei o máximo aquilo. Eu falei, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso chegar ali. E eu conversei com o menino ali e tal, no final da missa, e ele me falou, olha, pra você ser coroinha, eu perguntei pra ele, pra você ser coroinha, você precisa chegar cedo. Se você chega cedo, o padre chama os meninos que chegam mais cedo, enfim. Tem aqueles que tem ali já o rito, precisa saber tocar aquele sino, servir ali o padre, mas tem os que compõem, que é tranquilo, você pode fazer parte do time rapidinho. Eu lembro que no outro domingo eu fui, a missa começava às 10, eu chego na missa às 7h30. Porque eu sabia que eram os primeiros. Eu cheguei lá, e daí eu me ajoelhei. Na hora que eu vi o padre andando pela igreja, eu me ajoelhei ali e tal, fiz que estava orando, rezando. O padre chegou... Eu quero ser escolhido. Cara, eu lembro certinho. O padre chegou, colocou a mão na minha cabeça e falou, menino, né? E daí ele, não sei o quê, você não quer ser um coroinha? Daí eu olhei para ele, falei assim, com aquela cara de espanto, né? E falei que sim. Só que como a missa começava às 10, eu fui lá pra dentro, colocava uma roupa especial e tal. E eu não tomei café da manhã. Domingo, Londrina, a igreja lotada, 5.000 pessoas, começa a missa, a gente entra, fica atrás do padre, e entre os 12, eu tava na ponta, porque eu não fazia nada. E a ideia era ficar em pé. E chega a metade da missa, eu começo a passar mal. Eu cutuco aquele menino que é o que tinha me dado todo o caminho e falou, cara, eu vou desmaiar. Ele falou, se você desmaia, o padre te mata, cara. E sabe o que eu fiz? Eu ia desmaiar, para não desmaiar, eu sentei. No que eu sentei e desmaiei. E ficaram os 11 e eu na ponta, desmaiado. E todo mundo ficava olhando, foi o maior fiasco. Dormindo. Enfim, eu nunca mais voltei, né? Porque deu o padre. Eu lembro que, tipo, eu via ainda o padre olhando pra mim, todo mundo começou a cochichar. Enfim, minha carreira acabou ali, né? Porque daí eu não tive mais coragem de voltar. Mas você não, né? Você tava ali e foi pra frente. E fui. E porque eu comecei a ir em tudo que me convidavam, aí esse padre dessa igreja super rica, época sem terra, né? Lula, não sei o quê, Boff, que era esse teólogo aí do Sem Terra. Aí ele, olha, é o seguinte, vai ter uma reunião aí e a gente tem que ir. Só que assim, você vai com umas senhoras da igreja, umas velhinhas. Porque eu tava sempre com as velhinhas, né? E daí falou assim, daí eles vão perguntar, cadê o padre? Você fala que eu tô no banheiro. Que eu não suporto essas coisas de sem terra. E daí você fala, não, nós pagamos o ônibus pro sem terra, a gente ajuda. Que era a igreja super rica dos ricos. E daí eu falei, mas e aí? Não, eu venho pegar vocês à tarde. Qualquer coisa, você tá no banheiro. Então, primeiro ensinamento do padre, mente. Ostra moia, né? E daí ele falou assim, vai ser a semana que vem. Aí eu falei, mas o que a gente vai ter que fazer? Ele falou, nada, vocês vão representar a igreja. Pra mim, eu falei, nossa, acabei de chegar, nem sei nada, né? Nem acreditava ainda em muita coisa, santos, eu não sabia nada. Aí eu perguntei pra uma velhinha, que era da Renovação Carismática, eu falei, e se perguntarem? Eu não sei falar, nunca falei em público na minha vida, tem 14 anos, né? Tinha já quase 15. Aí ela pegou e falou assim, pede pro Espírito Santo. Você pede, imagina, virei o papagaio, né? Eu acordava de manhã até Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo. Se perguntarem, que falei, é uma coisa de adulto. Sim. E aí acabei indo, eu e essas velhinhas aí comigo, né? Aí, de repente, tinha um momento onde eles faziam umas propostas e os bispos e os padres levantavam um negócio ou verde ou vermelho para votar. Era um negócio de votação, era tipo do Estado, tinha todos os bispos, né, estavam lá. Deus. E eu fui, eles levavam alguns leigos, que tinha uma reunião só de leigos enquanto eles estavam ali, né? E ele mandou eu e as velhinhas. E de repente eu tô ali, eu começo a olhar para uma velhinha e falei, mas eles não falam do Espírito Santo? Mas cadê? Não tinha nada a ver com Deus que eu conheci, né? E não sei o quê, e a terra, e o pobre assim, mas e Jesus? Vamos orar. E eu, né? Vamos orar. Sim. E uma velhinha olha para mim e fala assim, vai lá e fala para eles. Daí eu falo, imagina. Eu só lembro que eu falei, imagina. E daí eu não sei mais o que aconteceu por um período. Mas eu sei que eu me encontrei no palco. Orei muito. Eu acabei indo no palco, imagina, pequenininha. Peguei o microfone da mão do bispo e falei, olha, é o seguinte, eu tenho só 14 anos, eu conheci Jesus faz pouco tempo, mas a minha pergunta é, isso não deveria ser uma reunião de igreja? Tá me
parecendo uma reunião política. Quando é que a gente vai pedir pro Espírito Santo, a gente vai fazer uma oração? Uou! Aí eu peguei e deixei o microfone. Eu só lembro mas ficou aquele climão, que a hora né? que eu deixei o microfone, você imagina, uma loirinha pequenininha lá, todo mundo começou a aplaudir, os padres tiraram esse negócio verde, tipo... Olha só! Iuhu! E eu desci, e as velhinhas assim, né? Tipo, você foi lá, e eu assim... Quem me trouxe até aqui? Eu fui de verdade tomada pelo Espírito de Deus para eu poder estar ali. Tá. E aí, nada, eu comecei a descobrir que Deus fala, que Deus usa. Então, eu fui tendo as minhas experiências sobrenaturais. Eu fui uma vez num retiro, sempre de gaiato no navio. Tem retiro, vamos. Tá. Que era um retiro para adolescente. E daí falam, a gente quer falar de sexo para os adolescentes, né? Não sei o quê. Aí tinha esse senhor que cuidava do retiro, que ele falava, não, eu falo para os meninos. E era aquela época também onde nem se falava a palavra sexo, né? Tipo, era tipo tabu. Não pode falar. Tá. E aí falaram, quem que vai falar? E nenhuma mãe queria falar. Então todo mundo assim, né? Eu indignada, né? Pelo Senhor. Que isso? Jesus está chamando e ninguém quer ir. Aí eu peguei e falei, eu falo. Eles falaram, você é capaz? E eu assim, eu pergunto pro Espírito Santo. E eu acho que eles imaginavam, não, ela deve saber, né? Se oferecer. Não sabia nada. Ela tá falando então, isso, mas até aquele dia eu achava que para ter filho tinha assim, abelha tinha... Não, não, gente, eu lembro que eu tive, sei lá, já a minha primeira menstruação, eu fui no médico e um menino sentou perto de mim, eu achei que eu tava grávida, cheguei em casa desesperada, falei, mãe, devo estar grávida por quê? Porque o menino sentou do meu lado no dentista. Então, assim, esse era o meu nível. Aí, e você lá pra falar. Não, aí fui no meio do campo, falei, Espírito Santo, fala comigo. Olha, eu tive uma experiência com Deus. Deus me explicou, me falou da palavra masturbação, problema com adolescente, aborto. Eu peguei, cheguei e falei, e as mães todas ouvindo. Acabou as mães assim... Como é que você é preparada desse jeito? Você tem só 14 anos, você tem mãe médica, não sei o quê. Eu assim, não, eu fui ali no bosque, pedi pro Espírito Santo. Eles acharam que era louca, até parece. Não, mas você sabe que eu conheço bastante a história, né? O livro, e você já ouviu, a gente já conversou bastante. E essa era uma dúvida que eu tinha. Porque você, de repente, começa ali a ser usada por Deus, no meio ali da renovação carismática, esse caminho ainda está só no começo, mas a minha dúvida era, você tinha estudado aonde, né? Como esse conteúdo que Deus estava fazendo... Não, até esse momento, tinha estudado em nenhum lugar. Assim, eu sabia as histórias da Bíblia, porque eu tinha estudado com Testemunha de Jeová, eu li as historinhas da Bíblia. Tá, mas tudo isso ali que Deus estava te usando no meio era algo que não, era sobrenatural, era algo... Alguém, quando eu conheci Jesus, um moço falou, olha, é bem simples... Porque ele estava falando com uma criança, né? Eu falei, como é que faz para escutar Deus? Ele falou, é simples, você se fecha no quarto, você fica 1 hora com ele, antes ou depois ele vai falar. Eu comecei a fazer isso todo dia. Só que você imagina, não tinha nada, né? Depois de 10 minutos, eu não fazia nada na vida, já tinha orado para a paz no mundo. Aí eu escrevia, Jesus me falou isso. Eu comecei a escutar Deus e ter um bom relacionamento com Deus. Eu acho que isso, na minha vida inteira, sempre foi algo que me dirigiu muito. Sim. Porque eu aprendi que um relacionamento com Deus é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter e que a igreja, com certeza, é importante para levar a gente a isso. Não a ser dependente da igreja, mas ser dependente de Deus, né? Mas você vê como isso é essência, né, do evangelho, essência do Senhor, né? A gente, quando o Senhor, ele... nos chamou pela primeira vez, né? Ou melhor, chamou nossa atenção a primeira vez quanto à Itália, foi naquela conversa que eu tive com a prima ali italiana, e ela ali envolvida com essa questão toda religiosa da Itália, política, aquela coisa meio tipo, não quero saber muito disso, não me faz bem, e a gente conversando no café da manhã, eu falei para ela que ela poderia conversar com Deus. Ela podia entrar no quarto dela e começar a falar com Deus, que Deus ia ouvir ela, e ela começa a chorar, e aquilo mexeu tanto com a gente, por quê? Porque essa é a essência do evangelho, a gente falou, meu Deus, né? É isso que eu quero fazer, eu quero levar essa mensagem. E assim, às vezes está tão empaquetado, né, o evangelho, que a gente está esquecendo do que é a base de tudo, né? Que é voltar para Deus, Jesus morreu por isso, né? Jesus morreu para a gente ser mais rico, ter prosperidade, Jesus morreu para a gente voltar a ter comunhão com Deus. Amém. Então esse é o objetivo, né? Gente, olha, você de repente está nos acompanhando, né? E por N motivos você pode ter chegado a esse vídeo. Isso é para você, né?
você pode ter a tua experiência com o Senhor. E você está percebendo na história da pastora Roslyn que é tudo muito simples, né? É tudo muito genuíno, muito forte, profundo, mas é tudo muito simples. O caminho é aberto. Você pode, se não teve essa experiência ainda, hoje ainda, ter um encontro com o Senhor, simplesmente abrindo teu coração e pedindo para Ele se revelar a você, Ele falar com você, Ele, na verdade, trazer algo da parte dele pro teu coração. Então, tipo, só um Deus me encontra, isso, né? Me encontra, tô aqui. E eu acho que Deus gosta quando a gente com o coração sincero não vai para desafiar, porque eu não conheci Jesus porque eu estava desafiando a Deus, eu conheci porque eu queria saber, eu queria se existe, né? Sim. Eu lembro que eu fiz um pensamento antes que era assim, tem 50% de chance, ou não vai mudar nada na minha vida, é tudo mentira, ou eu tô perdendo a chance maior da minha vida de conhecer o Criador do mundo. Eu falei, eu vou jogar esses 50, porque se der ruim, não vai mudar nada. Né? Se der ruim, vai ficar como tá. Agora, se for verdade, e é verdade, você pode estar perdendo a melhor experiência e o motivo da tua existência. Então, vale a pena jogar esses 50%, Amém. Né? E aí vai encontrar, porque não tem jeito de não encontrar Deus. Tá, e daí o pessoal vai te descobrindo ali. Daí o que acontece? Eu vou nesse negócio dos padres. O padre fica super feliz, que contam pra ele que eu fui lá, e ele, como odiava aquela reunião, pra ele era tudo que ele queria ter ouvido. Só que dela já falou, não, ela é minha, né? Tá. Daí, não, eu lembro que eu cheguei na igreja, eu fui pra casa com um monte de doce, ele comprou doce, jogou lá, já deu presente, né? Tipo, parabéns, você fez o que a gente queria. Aí me mandou numa outra reunião do Sem Terras ali. Você foi especialista no momento com aí fui numa outra. Fui daí numa outra, eu e as velhinhas, porque não tinha ninguém na igreja que ia, né? Essa igreja não é que era lotada de gente. Tinha um grupo da Renovação Carismática de alguns jovens. E aí lá me pergunta, era dia de Santa Rita, o que eu acho? Mas eu tinha acabado de sair do Testemunho de Jeová, completamente, não existe tanto. Eu assim, é o seguinte, a gente tem que buscar Deus, né? Assim, se você quiser o exemplo da pessoa. E o que aconteceu? Saí na televisão da cidade. O padre daí é assim, Deus, daí, né? Tipo, é ela. Eu entendo hoje que eles me entrevistavam, porque eu era a menor de todas essas reuniões, né? Eu era uma adolescente no meio de um monte de adulto, loirinha, bonitinha, então para eles, até pra televisão, era legal, entendeu? Era uma história. Era uma história. Aí, bom, comecei a ficar conhecida, e começou o pessoal até da renovação, do grupo, quem é você, quem que não é, não sei o quê. Depois de alguns meses, me convidaram, aí eu já tinha, assim, acho que 1 ano e meio de fé, me convidaram para ir num retiro em Cachoeiro do Itapemirim, pregar. Nunca tinha pregado na vida. Só que eles tinham visto que eu falei na televisão, eles acharam, nossa, ela deve saber muita coisa, não sabia nada. E eu, não é que eu falei, não. Eu falei, quando Deus chama, você vai. Deus me chamou, eu fui. E daí, assim, eles falaram, olha, você vai falar do fruto do Espírito e vai falar de Jesus como Senhor. Pra você ter uma ideia de como eu preparei a pregação, eu comecei a ver os títulos na Bíblia. Jesus é o Senhor, para descobrir onde é que tinha. Porque antigamente era só isso que tinha, né? Para recorrer a alguma coisa. Eu fiquei procurando os títulos da Bíblia, porque eu falei, o que quer dizer Jesus é o Senhor? Tipo, e aí? E aí eu lembro que eu cheguei e os líderes falaram, mas cadê a pessoa que vai pregar? Eu falei, sou eu. Não, mas você é muito pequena. Eu falei, mas me mandaram. Bom, então era tipo, você deve ser poderosa. Deve ser. E eu não falei pra ninguém que eu não sabia. Eu descobri a oração de Jeremias, que eu fiquei com tanto medo, que era a primeira vez que eu pregava e não sabia o que eu ia dizer, que eu comecei a orar assim, eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tinha uma música, né, que eu falava assim, me manda, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E eu, assim, ficou meu, né, fiquei falando o dia inteiro isso, com a experiência que Deus podia falar, e aí eu encontrei um título, Jesus é o Senhor, da Bíblia, no Novo Testamento, que falava Jesus como a pedra angular. Eu não sei, eu inventei uma pregação, e Jesus acabou sendo Senhor, e eles acabaram gostando. Olha só. E daí tinha o fruto do Espírito, nunca tinha ouvido na minha vida falar de fruto do Espírito, não sabia nem onde é que estava. Daí uma moça fala, que você vai pregar amanhã? Eu falei, vou. E o que você vai pregar? O fruto do Espírito. Ela, Gálatas 5? E eu... Gálatas 5. Aí, exatamente, né? Vou ali no Gálatas 5. Você sabe que Gálatas 5, antes de falar do fruto do Espírito, fala da liberdade, né? Da liberdade em Cristo. Você acha que eu preguei dessa parte ou dessa parte? Eu li só o começo. É claro, né? Então, eu acabei falando da liberdade em Cristo, do que eu tinha entendido, e não falei do fruto do Espírito. Mas falei, mas é assim, quando você é livre, você tem amor, bondade... Foi o Espírito Santo, porque eu não li a passagem,
E eu acabei falando do fruto do Espírito sobrenaturalmente. Daí chega a noite, vamos orar pelo batismo no Espírito Santo, que eles chamavam efusão. O que é isso? Não sabia, nunca tinha falado pra mim. Daí eu fui a moça, então, você faz assim, você impõe mãos, né, você sabe? Eu, tudo bem. E aí eles vão falar em línguas, tá bom. Eu comecei a impor mãos sobre as pessoas com todo mundo, e o povo começou a falar em línguas. E quem que sabia? E eu assim, nossa, que legal. E daí eu falava, eles falam, né, uma língua diferente. Né? Você acredita que acabou o retiro? Eu fui na minha casa, no banheiro da minha casa, e falei, Jesus, eu também quero esse negócio. Eu orei para todo mundo, eles receberam essa língua. Dá para você dar ela para mim também? Por favor, né? Por favor. E eu comecei a falar em línguas no banheiro da minha casa, desse jeito. Então foi tudo assim. A tua teologia, teu curso de teologia até então, o teu curso de oratória até então era Espírito Santo, né? Era completamente dependência do Espírito Santo. E dentro da renovação carismática. Eu creio absolutamente que se você tem um bom relacionamento com Deus, ele vai começar a te levar. Porque, assim, eu não pregava nada contra a Bíblia. Aí eu ia ler, porque depois eu cheguei, né? Depois eu fui ler o fruto, porque depois a menina que concluiu minha pregação leu essa parte que eu não tinha lido. Eu comecei, assim, ver e falar, gente, como é que eu falei isso? Tipo, como é que eu falei isso direitinho? Sim. E eu entendi que Deus, ele nunca vai contra a palavra dele. Então, se de verdade é Deus, ele vai te dirigindo. Porque antes teve um tempo que não existia a Bíblia também, né? Vamos lembrar que teve um tempo que tinha o Espírito Santo. E eu não tô falando que a gente precisa só... Eu creio que Deus deu hoje a disponibilidade da Bíblia, né? Porque tem gente que vira místico também. Sim. Só Deus fala e não tem nada a ver a Bíblia. Sim. E tem outros que é legalista, né? Então, só Bíblia sem Espírito Santo, legalismo. Só Espírito Santo sem Bíblia, às vezes fica místico. Então, eu creio que as duas coisas caminham juntas. Mas eu imagino... Assim, eu tenho certeza que aquele cara, sei lá... No país muçulmano, se ele encontrar Deus, eu creio que o Espírito Santo vai dirigir ele a toda a verdade. Né? Porque o Espírito Santo dirige a toda a verdade, que é a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque, na verdade, traz uma garantia, né, dessa justiça de Deus, né? Que ela é real e, na verdade, ela alcança todo mundo e não depende de você, Exatamente. Né? Não é o acesso que você tem, o privilégio que você tem. Daí nada, daí eu comecei a ser conhecida, me convidavam, retiro, pregação, por quê? Porque saiu na televisão, porque várias coisas. E aí eu comecei a aprender, comecei a pregar, comecei a entender, a ler a Bíblia, né? E vamos lembrar que a minha mãe era sempre testemunha de Jeová, eu tinha que... Então, mãe falava o quê daí? Nossa, trancava em casa, não pode ir na missa, não pode ir na igreja. Eu queria ir todo dia, né? Eu tinha uma mobilete. Aí eu deixava a mobilete no vizinho, pulava o muro, né? Não tinha lido a palavra obediência, né? Aos pais. Pulava o muro, ia e voltava e... ouvia tudo que você pode imaginar. Mas mobilete na época, né? Quem tinha mobilete nessa época, meu Deus, mandava também, né? Mandava também. Eu lembro, tipo, quem tinha mobilete, quem tinha autorama, meu Deus, né? A minha questão é com autorama. Ainda foi ter um autorama. E daí você... E daí nada, eu comecei a ficar conhecida e tal, daí chegou o momento evangelizar minha mãe, né? E aí eu assim, Espírito Santo, como é que faz? Que ela era... Hoje ela renega tudo isso, né? Você sabe que ela... Hoje ela quase não era nem testemunha de Jeová, nem lembra agora. Tipo, renegou o passado. Sim. E aí eu tive uma visão que ela adora, minha mãe, assim, ama pessoas, gosta da casa cheia, adora uma festa. Aí eu tive uma visão de todo mundo jogando baralho, só que ninguém sabia jogar baralho dos meus amigos. Eu falei, a gente vai inventar um jogo só pra chegar e ficar amigo da minha mãe. Então, todo domingo a gente ia lá fazer de conta, brincava, ela fazia doce, bolo. Aí ela ficou tão amiga que um dos jovens falou, ô tia, vai com a gente no retiro. E ela acabou indo num retiro e ali ela começou a mudar tudo e ter a experiência dela ali com Deus e tal. E foi assim, muito guiado por Deus isso, né? Foi bem legal. E aí, bom... Começo a pregar em 1000 lugares, Ghostbusters, até que um dia eu tinha uma amiga que ia sempre comigo orar, e a gente tinha que ir orar, eu fui dormir na casa dela. Aí levanto, tinha 19 anos, já bem conhecida no mundo da renovação carismática e tal, e aí levanto, a irmã dela tá vendo Tom e Jerry estavam na Itália. Agora entra a parte, como é que eu fui parar na Itália. E aí ela sente e fala, nossa, meu sonho, Veneza, Itália. Já pensou em ir pra Itália? Eu falei, olha, a única amiga que eu tive italiana, eu odiava ela. Então, assim, tipo, não é um lugar... Eu queria, como todo brasileiro, a gente quer ir sempre para os Estados Unidos, né? Mas, assim, a Europa é bem mais legal. Aqui, vamos abrir uma parênteses. Com certeza, sim.
E aí... É que essa época era a época dos Estados Unidos, né? Não, o que aparecia na televisão era Disney. Não, mas até hoje, né? Eu tenho um amigo que mora ali em Orlando, ele fala, não tem um americano que vai tanto pra Disney como vocês falam. Disney do brasileiro, né? E aí, bom, eu ia, nos meus planos, eu tava pensando de ir ou pro México, que eu tinha conhecido um sacerdote que fazia trabalhos ali com jovens e tal, ou pros Estados Unidos, era a ideia. Na minha época, se usava, você ia 1 ano fora pra aprender uma língua, quem tivesse um pouco mais de dinheiro e tal. E eu falei, se eu for pra algum lugar, eu vou pro México, né? E pros Estados Unidos. Daí eu só falava, nossa, mas os Estados Unidos é cheio de protestante, né? Depois, se lá não tem igreja, põe na missa todo dia. Esse era o meu pensamento, né? E aí, nada, vendo Tom e Jerry, ela falou assim, nossa, que legal, por que você não vê? Vamos pra Itália, tão legal, né? E assim, quando você tem 19 anos e falam pra você, vamos pra China, pro Japão, você fala, vamos colocar uma mochilão. Deus, era a época que você podia sair no Brasil, né? Eu lembro os amigos, ia pra praia, todo mundo junto. Não tinha essa bagunça de hoje, né? Você ia com 18, 19, mochila, vai pra cá, vai pra lá, era bem assim. E aí eu falei, não, vamos, tipo, legal. E vamos. Pra mim acabou ali, era como, vamos pra Trindade, vamos, legal. E ela pegou isso super seriamente, que ela tava procurando alguém que fosse com ela, nem era cristã. Aí ela começou a ver passagem e tal, não sei o quê, e ela era mais velha do que eu, tinha uns 10 anos a mais. E aí veio ele e falou, então, já vi passagem, eu fui lá outro dia, já vi, nós vamos daqui um mês, vamos aprender italiano. Eu, não, peraí, tipo, não acho que Deus quer isso pra mim, eu tava brincando. Aí ela falou, você não é cristã? Você não ora? Pede pra Deus. Olha só. Daí eu assim, né, pra não passar mico? Claro. Não, vou pedir, lógico. Se Deus confirmar, né, falando, imagina que Deus vai mandar pra Itália. Nunca pensei, nunca sonhei com a Itália. E aí fui orar, falando, Jesus, você não vai querer que eu vá pra Itália, tudo, né? Eu só vou orar pra falar pra menina que eu orei. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, eu quero que você vá pra Itália e eu tenho um plano pra você na Itália. Tipo, era a primeira vez que eu ouvia isso. A primeira vez. E eu lembro que eu falei assim, Deus, mas você falar isso através de Tom e Jerry, tipo. A revelação é que Tom e Jerry tava em Veneza, né? Aí ele falou, olha, eu falo com cada um no nível que ele se encontra. Aí eu falei, cara, ele desenhou, né? Tipo, ele falou, para alguns ele tem que desenhar, né? E aí acabou que a menina mesmo falou, não, eu antecipo o dinheiro, eu tenho, você vai, depois você me paga. Eu acabei indo. Acabei orando, acreditando, depois de um mês. Era a época do governo Collor, onde o Brasil estava assim, afundando. Meu Deus, né? Aquela época... Tava, onde o povo acordou, todo mundo sem dinheiro no banco, sabe? Era até uma boa época para ir embora. Era aquela que tinha a ministra da Fazenda, né? Que deu... Era em 89, era. Esqueci o nome dela. Era 89, era esse ano aí. E aí, bom, nada. Acabei indo... Minha mãe fez pra mim 9 malas, regra número 1 do missionário, nunca deixe a mãe fazer mala pra você. Meu Deus, 9 malas. O que eu paguei de excesso, assim, tinha muita coisa. Você leva isso também, sabe, essas coisas, você vai morar lá, né? Eu sei que nada, a gente acabou vindo e tal, e quando a gente chegou lá, a gente com um monte de mala, acabaram, assim, o bem-vindo na Itália foi que roubaram tudo que a gente tinha de dinheiro. E daí era sem lei, sem documento, com 9 malas, a menina devia ter mais umas 3. E aí começa o perrengue, né? Porque, tipo, e aí? Foi Deus que mandou? Pois é, né? E aí? Ainda bem que não tinha telefone, não dava para ligar para a família, custava super caro, então ninguém ficou sabendo até depois de um tempo, né? Mas aí, como que nós vamos fazer? Aí teve um sacerdote que, primeira noite, ele viu que a gente estava com esse monte de 9 malas ali no Vaticano. Mas tinha uma igreja por trás, assim, ali? Não, tipo, era assim, tinha o nome do bispo, não sei da quanto do Brasil. Aí ligava, ele não tá, ele tá no Brasil. Amiga, não sei o quê. Daí ligava pra amiga, pode ligar pra minha amiga. Aí ligava, porque assim, ninguém ligava antes, custava muito caro. Eu lembro que para falar 5 minutos da Itália com o Brasil, custava $400. Então, era muito caro. Era assim... Uma doideira. Então, ninguém ligava antes, quando você estiver lá. Você vai lá e você liga, entendeu? Quem que tem $400 para ligar para a moça? Sim. E daí eu chegava, ligava, não tá, dava tudo errado. Imagina assim, tudo errado. Aí foi a minha primeira lição. Quando Deus diz algo para você, mesmo que dê tudo errado, se ele falou é de Deus. Porque o cristão... O crente é muito assim, né? É de Deus, deu tudo errado, não é mais de Deus. Pois é, né? É de Deus. Deus falou comigo, não. Deu tudo certo, então é de Deus. Então ali eu aprendi que quando Deus fala com você, às vezes pode dar tudo certo, mas às vezes pode estar tudo errado. Daí você fala, e como é que você vai entender?
por uma convicção sobrenatural que não vai embora. Tipo, eu não conseguia tirar daqui de mim, não é Deus. Sim. E não era por orgulho, que naquele momento você tá pronto para voltar para casa, né? Você tá numa outra nação, dorme na rua. Tipo, se não é que você fala, eu quero ficar. Você quer ir embora. Mas eu não podia ir, porque quanto mais dava errado, mais Deus falava assim. Eu não mudei de ideia. Mas você sabe que eu vejo que acontece muito das motivações serem confrontadas, né? Então, missões acontecem muito isso, né? Qual era a motivação de estar ali, né? Então, quando existe uma palavra de Deus, um chamado, a pessoa vai, mas na verdade, né, tem às vezes uma outra motivação. Isso é ser confrontado. Porque você imagina, por que uma pessoa, ela tá num país, sei lá, muçulmano, onde ela pode morrer? Por que ela não vai embora? Porque ela não vai para outro país? Porque ela não consegue ir. Eu entendo que é a mesma coisa do cristão. Por que ele não renegou Jesus quando a boca do leão estava aberta desse tamanho? Porque eu sempre penso e falo, gente, ele podia falar, Jesus, você sabe que eu gosto de você, mas aqui eu vou falar não, depois eu peço perdão, porque claro, o leão tá ali, ó, a boca dele, entendeu? E todo mundo ia falar, não, legal. Sim. Aí você fala, como é que eles não conseguiam renegar? Porque quando Deus fala algo, você não dá para renegar, né? Você tem uma convicção muito forte para você voltar para trás. Você não consegue deixar aquele lugar, porque se você deixar, você sente que você está desobedecendo. Então você acaba ficando numa situação horrível, sem saber por que ela tá horrível, mas falando, eu não posso sair dessa situação horrível, porque eu vou desobedecer a Deus. Então, mas as coisas foram acontecendo muito rápido nessas experiências tão importantes ali com Deus, e essa é mais uma delas, né? De você ter esse entendimento a respeito de uma palavra, quando Deus libera, e o que ela causa, né? E o que ela causou em você. Então, a situação se apresentou, mas Deus me trouxe aqui. Não, né? E era, morro aqui, mas não posso ir embora, né? É isso aí. Daí nada, é bem longa a história, mas a gente começou a ir nos lugares católicos, Madre Teresa de Calcutá, né? Ó, tem comida. Aí começou esse momento de sem teto, né? Sem teto em Roma. Mas é de tanto você ir naquela reunião do sem teto lá, sem terra, daí você vê, ó. Tá vendo? Recebeu... Fiquei sem terra, um samba sem mas terra. daí teve o fruto ali, ó. Tá vendo? E daí foi muito engraçado, porque a gente não tinha cara de pobre, né? Porque, tipo, você sabe que loirinha nunca tem cara de pobre. Geralmente eles acham de banho tomado, tá tudo certo, né? Banho tomado, tudo certo. Então, assim, a menina que tava ali também não tinha, então eles não acreditavam. Eu lembro uma vez uma freirinha falando, esses brasileiros, como vocês são simpáticos, né? Sempre querendo, até ó a história que a menina inventou. E eu, moço, mas é tudo verdade. Ela, mentira, né? Assim... Não dava certo por muito tempo. Eles falavam, eles dão comida, porque na Itália ninguém morre de fome, né? Você pode dormir na rua, mas tem sempre lugares onde dão comida grátis. E daí é ali que vai, a gente errava o endereço, chegava atrasado, já tinha acabado a comida. Assim, imagina tudo que pode dar errado. Eu lembro até uma vez que eu falei, vou chegar antes, o almoço é 12:00, eu vou chegar às 7, vou ficar às 7 na igreja, eu vou comer hoje. Aí fui pra igreja, só que dormindo na rua, o que acontece? Você pega e me ajoelhei, falei, vou orar um pouco. Aí dormi das 7 até 2 da tarde com a freirinha. A gente vai fechar a igreja. Eu, cadê o almoço? Acabou. Não acredito. Eu com o joelho que nem consegui levantar. Não acredito. Dava tudo errado. Mas vocês chegaram a dormir na rua mesmo? Então. Na rua, não. Fiquei amiga de uns sem-tetos ali. Eles ensinaram. Falaram, tem que colocar papelão, hein? Que no inverno, né, a gente mora no Brasil, no inverno o frio vem por trás. Imagina o tamanho, então, se papelão. Disso, não, né? E a gente procurando papelão. A mobilete dormindo no papelão. Procurando papelão ainda, né? O senhor tem um papelão? Não, vai ali. Aí, e assim, morrendo de fome, porque, né, não tinha comida. Essa minha amiga, ela tinha, tipo, $100 que tinha ficado, sabe essas calças de bolso? Então, ela tinha o patrimônio, né? Nossa, sabe, tipo, filme de Pica-Pau? Eu ficava vendo ela igual um frango. Tipo, maior fome. E a Itália cheira comida, sobretudo Roma, nos lugares turísticos, né? Cheira pizza o dia inteiro. Você fica assim, nossa, que sofrimento. E com fome, né? Cheira muito mais, mais, assim, né? foi bom porque eu nunca tinha passado fome na minha vida. Eu não entendi o que era dormir no chão. Assim, foi criando várias sensibilidades que eu tenho hoje, que eu vivi algo que talvez eu nunca fosse viver para entender, até depois tendo um chamado, trabalhando mais com pessoas, né? Hoje a gente trabalha muito com guerra, missão. Eu entendo que era um aprendizado que custava caro. Logicamente, se Deus falasse, você vai aprender, você fica na boa, né? Você fala, daqui uma semana acaba, mas ele não dá um tempo. Você acha que vai durar para sempre, então fica mais difícil. Até o momento onde eu falei, tipo, chega. Eu falei, não pode ser Roma, tá dando muito errado, eu tenho que falar com Deus. E aí,
essa minha amiga queria ir para uma ilha que chama Sardenha, que ela conheceu uma moça. E eu não, porque eu falei, o nosso bilhete de volta, como a gente não ia voltar, era da Espanha. Eu falei, tem que voltar nadando até a Espanha. Se der errado, eu falei, pelo menos eu quero ficar num lugar onde tem conexão de terra, que se der errado eu vou andando até a Espanha. Ou pego carona, né? Ou pego carona, né? Eu falei, imagina, nadando não dá. E aí eu falei pra ela, não, então vamos pra Milão. Daí a gente acabou indo pra Milão. Aí que entrou Milão. Aí que entra Milão, aí a gente vai pra um hotel da juventude por, tipo, um dia pra tomar um banho e tal. E aí era muito engraçado, né? Porque, tipo, eu fico imaginando que nunca tive problema. Parecia assim, você faz umas coisas que você não faria. Você olha e fala, ô moça, você vai comer aquele pão? Não, já acabei. Posso pegar? Aí ia pegando pão, pegando geleia, né? Só. E eu lembro que uma vez, assim, morrendo de vontade de tomar uma Coca-Cola, e ficava no McDonald's esperando que alguém levantasse, deixasse meia Coca-Cola, né? Aí você vai lá e pega e toma. Então, você vê algumas coisas que, assim, foi bem difícil, né? Eu hoje conto dando risada, mas na época foi bem difícil. Até que eu encontrei um menino dentro desse hotel da juventude, brasileiro, que estava mudando de casa e por um dia ele dormia lá. E daí ele falou, não, acontece, sabe? Porque é uma aventura também, já dormi na rua, não sei o quê. Ele falou, vamos que eu vou pagar uma pizza pra vocês. Eu comi 2 pizzas. E só não comi 3 porque eu fiquei com vergonha. Mas, gente, o negócio era assim, sabe? Tipo, quem sabe quando que vai acontecer uma outra vez. Né? Uma pizza, e aí ele deu o endereço de umas freirinhas que recebiam pessoas estrangeiras. E aí nada, nós fomos nos apresentar nessas freirinhas. Eu, pra mim, já tipo... Freirinha, missa, né? Dentro, né? Ainda tava católica, né? E essa menina, bom, pra ela dormir em qualquer lugar tava bom. E a gente acabou indo para essas freirinhas, todas felizes, assim. Na época, não tinha imigração na Itália. As mulheres brasileiras que estavam na Itália eram prostitutas. A gente descobriu depois, né? Daí você chega na freirinha toda feliz. Ai, que bom que eu estou aqui. Ela, de onde é a freirinha toda bonitinha? De onde vocês são? A gente do Brasil. Ela faz assim... Mulheres brasileiras não são bem-vindas, tipo, vocês são prostitutas, eu não sabia. Por que ela fechou a cara com a gente? Mas a gente descobriu depois. De qualquer jeito, a gente ficou lá. E daí, eu comecei a falar com elas, tal. Mas no primeiro momento, elas totalmente desconfiadas. Daí, quando elas descobriram, comecei a ir na missa com elas todo dia. Tava de manhã, tarde, à noite perto. Demorou, acho que pouquíssimos dias, eu já tava sentada na mesa da diretoria ali. Era tipo, nossa, essa menina é crente. Mas foi rapidinho o italiano daí? Ah, falava italiano como vinha, né? Tipo, tudo errado. Completamente mas errado. Na coragem ali. Não, mas ela falava um pouco de espanhol. A história é bem longa. E sei que daí aconteceram várias coisas no meio tempo. As freirinhas depois queriam que eu fosse freira. Já estavam adotando a causa. Essa menina foi embora, não aguentou. Passou uma semana. Ela simplesmente resolveu que ela ia voltar. Ela conheceu esse moço, falou se ele hospedava ela, sei lá, um dia. E ela voltou pro Brasil. Eu também ia voltar, só não voltei porque eu conversando com uma freira, o Espírito Santo falou pra mim que ela estava em depressão. Ele falou, olha, eu trouxe você aqui pra você orar por ela. Eu comecei a perguntar pra ela por que ela estava, ela assim, porque passa muita gente na fronteira e eles, na época, eles matavam pessoas, era bem uma época diferente na fronteira, não podia entrar. E eu achei tudo certo, aí fui orar por ela e Deus falou pra mim, não é verdade. Daí falou assim, ela está apaixonada pelo padre. E essa palavra padre, que na Itália, padre é pai, né? Quer dizer, e é sacerdote, eles chamam o padre. E daí eu falei, mas Deus não ia falar comigo italiano. Padre, pra mim, é tipo sacerdote, né? Em português. É o padre do Brasil, né? E aí eu entrei nessa sala das freirinhas e falei pra ela, eu sei por que você tá assim, você tá apaixonada por um padre. Só que ninguém sabia, né? Daí, aquele dia todas as freirinhas ficavam sabendo. Aquela bem jovem. E eu acabei ficando ali para ajudar. Eu ajudei muito essa freira, que ela era bem... Tipo, ela tinha 45 anos, eu tinha 20. Comecei a orar com ela, assim, ela me adotou. E como ela começou a entender que eu não era uma que limpava a casa, super pobre, eu não fazia mais nada, né? Todo mundo trabalhava, ela, você vem comigo. Então, e aí eu comecei a ir num grupo carismático, eu fui visitar um grupo, e Deus sempre me usou com palavra profética, tá? Eu achei que todo mundo era usado assim, né? Tipo, era normal no meu grupo na época.
E eu vi que não era normal. Então, eu comecei dali a ter um convite atrás do outro para pregar em grupo carismático, etc, etc, etc. Comecei a ficar bem conhecida na Itália, no mundo carismático, até que eu vou, uma vez me convidam para pregar numa missa, era 4 de outubro, num lugar no centro da Itália, e o padre ia dar o momento da homilia para mim, lembrando sempre que eu tinha 20 anos. Para eles era uma jovenzinha que prega, e eu já tinha anos de Bíblia nessa época, né? Sim. E aí, eu preguei, e esse padre, a hora que eu desci, ele falou, você é o fruto da minha oração, eu tô orando para alguém que seja líder dos conventos que eu cuido, e vai ser você. Uau! E eu falei, não, nessa época, eu tinha começado a estudar teologia católica na faculdade. E aí eu falei, não, vai ser eu, absolutamente. E ele falou, eu tava lendo o livro A Cruz e o Punhal. Lembra quando o David Wilkerson põe um véu diante de Deus, falando de Gideão? E daí ele falou, então ora, que Deus vai falar com você. Eu falei, eu oro por obediência. Eu fui orar e Deus falou comigo. Eu falei, vou colocar um véu. Se você me quer aqui, eu morava com uma menina, ela era médica, super de Milão, que nunca ia deixar a casa dela, nunca, nada. Que eu tinha falado de Jesus pra ela, já era tipo uma minha discipulinha, né? Que ia comigo em todos os lugares, tal. Quando eu comecei a pregar em vários lugares. E aí eu volto pra casa, ela tinha ido no hospital, tal, e Deus falou com ela, falou, você vai deixar tudo e vai seguir. Aí quando eu voltei pra casa, ela falou assim, eu tenho que falar uma coisa pra você, eu tinha esquecido da minha oração. O que é? Deus falou para eu deixar tudo e seguir. Agora, minha pergunta é, seguir quem e para onde? Por favor, né? E eu contei para ela, eu falei, então é a minha oração. Daí ela falou, vai demorar uns 6 meses para eu fechar tudo que eu tenho, hospital, clínica. Daí eu fui orar, falei, Deus, o Gedeão deu 2 negocinhos lá. Vou colocar outro. Tem que ser já, não vou esperar 6 meses. A menina não volta e fala, Deus falou para mim que é agora, vamos embora. Daí eu acabei indo viver. Confirmou. Acabei indo viver nesse convento aí, comecei a cuidar de tudo, e quando eu cheguei lá, o Senhor falou, eu trouxe você aqui para demolir, não para construir. E eu falei, meu Deus, né? Que é isso? E aí eu descobri que esse sacerdote, ele ia pregar em vários lugares, ele chamava as meninas jovens para irem para esse lugar, colocava elas nessas igrejas que são, tipo, abandonadas em cidades bem pequenininhas, em cima das montanhas, para cuidar da igreja, e simplesmente abandonava elas ali. Então, elas começavam a se vestir como freira, não sabiam o que fazer, encontrei gente sem cabelo, deprimido, sem dente, assim, uma tragédia, e acabei levando isso para o sacerdote que estava lá, que era o chefe dos Capuchinos de Assis, que foi um pai espiritual para mim, assim, maravilhoso. E aí nada, comecei a trabalhar nisso, tal, até a hora que Deus falou comigo, tipo, que meu tempo tinha acabado ali. Falei com esse sacerdote, falei, se eu quiser, por obediência, eu fico aqui. E ele falou, eu não quero ter essa responsabilidade diante de Deus. Segue o que Deus manda você fazer, não segue diferente. Olha só. Então, e aí fui numa missa da faculdade e o bispo assim, se Deus não quer você aqui, vai embora. Eu fui embora, não é que você fala, daqui 1 mês, eu voltei pra casa, fiz a mala e fui embora. Sério? Fui de noite, cheguei às 2 da manhã, já tava indo. E aí eu comecei a ficar com medo de estar errando, né? Porque é lógico, você fala, mas é Deus que tá falando comigo? Porque com esse padre, eu sempre fazia umas lutas. Eu falava, por que na Bíblia diz isso e a igreja crê isso? E ele, você tem razão. Então eu encontrei esse padre que falava, você tem razão, mas sabe, a igreja, a história. E eu, 20 anos, falei, vamos lá, falar pro papo, abrir a janela e falar, gente, nós erramos tudo, vamos começar tudo de novo. Eu falei, todo mundo vai entender. Vamos fazer uma reforma aqui. E ele ria, falando, você é muito jovem, você não pode entender, não pode fazer. E eu falei, não, a gente tem que fazer. Sei que daí eu acabei indo viver na Espanha, porque ali tem a Opus Dei, onde eles são super, assim, intelectuais. Eu achei que eles sabiam muito dos documentos da igreja. E vi que não tinha nada a ver com Deus ali, né? Tipo, se você era da Opus Dei, eles te davam... Essa minha amiga veio comigo, te davam um lugar no hospital. Você é da Opus Dei? Amanhã você tem trabalho, você tem casa. Eu comecei a ver coisas muito estranhas, mas acabei ficando ali. Ali Deus, na realidade, não tinha me mandado. Eu fui meio fugida, porque eu queria saber se eu estava errando. Eu não queria errar. E eu sei que aí Deus começou a falar comigo de dogma, começou a falar de várias coisas, né? E eu ia confrontar isso com a Enciclopédia Bíblica Americana. E me dava razão, né? Isso foi criado porque teve esse problema. A confissão foi criada porque, na época, os reis, os papas queriam saber quem seriam os próximos reis. Então, eu comecei a ver tudo que Deus ia falando pra mim. Isso não tá na Bíblia. Isso não combina, tá esquisito. Exatamente. Chegou um momento onde eu tive que fazer uma escolha. Tá. Ou a Bíblia, ou a instituição.
Tá. E eu queria viver os Atos dos Apóstolos. Então eu falei, não, eu quero a Bíblia. Eu quero morrer por essa palavra. Não vou morrer por uma instituição. E eu vi, assim, que tem muita gente de Deus, muita gente que ama Deus com todo o coração. Sim. Mas tem muita pouca fé agora, né? Acho que a renovação carismática tem um outro movimento que chama neocatecúmeno. São aqueles que mais ou menos se parecem um pouco mais com o movimento pentecostal. Eles ainda são um povo que busca Deus, busca ler a Bíblia. Se tem ainda cristãos assim que estão buscando a Deus, é nesses dois movimentos. Bom, aí Deus acabou falando comigo, tal. Tem várias passagens onde chega. Vai ter que... Exatamente. Vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que tomar uma decisão. Tá. E aí, nesse momento, eu falei, então... Eu fui orar e falei, Deus, acho que eu vou para os Estados Unidos, vou para a França, vou fazer uma escola bíblica. E aí, eu tava andando numa rua de Milão fazendo essa oração, né? Tipo, eu vou embora, a minha vida aqui acabou. A minha vida era na igreja católica. Sim. E eu tive uma experiência com Deus sobrenatural. Porque ele me tirou da terra, tipo... Tirou, sabe? Tipo, êxtase, assim. Tá. Meu pé tava naquele lugar, eu lembro a rua, e ele começou a falar comigo. Ele falou, vai ter um grande avivamento na Europa, vai ter um grande avivamento na Itália, você vai ser uma das protagonistas. E falou pra mim, eu te trouxe nessa nação, e aí eu comecei a entender, né? Porque na Itália, por exemplo, tem muito testemunho de Jeová e católico, então eu fiz duas experiências, né? Eu conheci o mundo dos testemunhos de Jeová e conheci os católicos. Então, depois do católico, o testemunho de Jeová, que tem mais, né? Além do muçulmano e tal. E daí tem os evangélicos também. Então eu comecei a ver que na realidade tinha uma preparação e ele falou pra mim que eu ia ficar nessa terra. Ele falou, você vai fazer dessa nação a tua e vai começar um grande avivamento. E falou, você não vai copiar ninguém. Não quero que você copie uma outra igreja. Não quero que você faça uma reprodução do que tem já. Você vai falar para esse povo no modo que eu vou te ensinar. Aí começou a falar várias coisas, né? Falou, eu vou te dar artistas, você vai lá para presidentes, você vai na televisão. Umas coisas muito grandes. E quando você é jovem, você fala, que legal, né? Na época eu tinha, tipo, quase 25 anos. Eu falei, bom, quando eu tiver 50, né? Promessa de Deus. Né? Antes ou depois. E fui pra casa feliz. Tive essa experiência com Deus muito forte. Ele falou muitas coisas pra mim, a maioria eu já falei pra todo mundo, algumas não. Eu não quero terminar que nem José, né? E aí voltei pra casa. Os líderes da renovação carismática, que eram os meus amigos, eles, o que aconteceu? Eles estavam na renovação carismática e eles saíram da renovação carismática e tinham virado quase todos pastores. Enquanto eu estava na Itália. Ah, verdade. Aí eu voltei para visitar e eu fui falar com uma minha amiga. E eu falei, gente, na época saía 1.000 pessoas por dia na América do Sul, da Igreja Católica, através da renovação carismática, que foi uma porta de saída, né? Porque o povo começava a escutar Deus e Deus ia falando. Porque, na verdade, nesse momento era uma transição, né? Era uma transição. E aí eu falei, eu não acredito mais em algumas coisas. E eles, a gente também não, né? No fim, eles já eram pastores. Eles, amanhã tem batismo. Aí me batizaram na banheira da casa deles, que a igreja era pequenininha. E falaram, a gente vai estar orando, vai estar te cobrindo. E aí esse pessoal ligou pra mim e falou, olha, aconteceu uma coisa muito estranha. Separadamente, eles eram em 12. Cada um na própria casa recebeu uma palavra de Deus pra você. E Deus tinha falado comigo, tipo, ontem. E eu falei, qual é essa palavra? O que o Senhor falou pra você nesses dias é pra agora, não é pro futuro. E falou pra várias pessoas juntas. Olha só. E eu assim, legal, daí eu contei. Falei, na realidade ele falou, né? E daí eu falei, e aí, Deus, como é que faz isso? Tipo, tudo bem, sai e vai fazer o quê agora, né? E ele falou pra mim, olha, você vai começar a jejuar e orar. Eu vou dirigir você sabe que eu falo com você. E daí eu comecei a orar e jejuar. Tinha uma menina americana que pediu pra eu ser tipo mãe espiritual, ensinar a Bíblia pra ela. E isso aconteceu, foi em maio, era 23 de maio, ela veio orar e Deus falou pra mim, lembra daquele livro que você gostava de Salomão? Quando eu era pequenininha, ele falou, então, é o tempo de fazer a oração de Salomão, me peça sabedoria. Olha só. Se você me pedir sabedoria e não me pedir economia, não me pedir, eu vou te dar sabedoria para você fazer isso. Olha só. E começou assim. Mas você vê a tua história com Deus, ela sempre volta para esse mesmo ponto, né? É Ele, né? É Ele que te instrui, Ele que traz. Então, existe desde lá do comecinho, né, uma falta de referência quanto às coisas que não eram puras, no sentido ali de Deus, né, direto para você. E da hora que você chega nesse momento, um chamado de Deus para tua vida, a referência de novo volta a ser Ele, né?
Ele, não, eu vou te instruir, eu vou te mostrar, eu vou te direcionar, eu vou trazer, eu vou acrescentar, né? E daí eu comecei a fazer o que eu sabia fazer, orar e jejuar. Eu sabia fazer isso. Lógico que eu já tinha mais conhecimento da palavra de Deus, mas eu sabia orar e jejuar e eu sabia que Deus falava. Então, o que eu comecei a fazer? Falei de Jesus para um menino que estava na piscina, que se uniu a gente, então nós começamos em 3. Aí um domingo de manhã, os 3 de pijama, né? E a gente foi dormir na casa desse moço, era o único que tinha uma casa. Levantamos e falei, então, nós vamos mudar a história do mundo, a gente não vai fazer isso sozinho. Eu lembro, essa menina cheia de problemas, que olhava assim, e ele, tá bom. E a gente começou de pijama, um domingo de manhã, e eu falei, começou. Nós vamos mudar a história. E a gente começou a jejuar e orar. Por 200 dias em um ano, a gente jejuava 40 dias, comia 2, 30 dias, comia 1. E aí Deus começou a fazer, abrir, logicamente é bem longa, mas a gente acabou sendo uma das igrejas mais influentes. Hoje a gente tem igreja em todos os lugares, tem aqui também. E Deus começou a trazer essa fome de avivamento e, sobretudo, uma fome de viver o evangelho como nos Atos dos Apóstolos. E o que, assim, algo que Deus nos deu muito forte desde o começo foi viver em santidade. Amém. Né? Eu sei que hoje está muito hipergraça, você já nasceu escolhido, mas eu continuo crendo que sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Mas a gente vai chegar daqui a pouquinho num ponto até sobre a igreja, como está hoje, né? Mas você sabe que quando a gente vai para a Itália, a gente vai com esse pensamento. Por quê? Porque a gente estava vendo uma igreja, né, que a gente estava envolvido, uma igreja brasileira, que a hora que eu tenho aquela experiência com aquela prima, eu falo, poxa, isso aqui é o evangelho, é tudo muito mais simples, né? Jesus é simples, profundo, mas é simples, é poderoso, mas é simples. E daí a gente estava numa crise assim, e a gente começou a orar a Deus, a gente queria ser aquela igreja de Atos, né? Onde as coisas ali acontecem, onde o Senhor se manifesta, mas é tudo muito genuíno, e a gente olhava para isso, e a nossa oração era essa. E eu lembro que quando a gente recebe uma palavra de Deus falando que a gente iria para lá, ele fala para nós que nós estávamos sendo enviados por ele e tal, mas existia já algo acontecendo lá, que ele já havia iniciado, e nós nos achegaríamos, né? A essa igreja, a essa missão, e ele ia nos acrescentar algo que ele já tinha começado. Então, por isso que para nós fez muito sentido quando a gente conhece ali a igreja, quando a gente é apresentado, a gente começa a perceber algumas coisas muito genuínas, puras, e aquilo veio de encontro com uma oração nossa. Então é maravilhoso como Deus ele vai fazendo algo assim mas tão especial quando a gente vai olhando para trás, né? Até algumas frases, algumas orações, elas fazem parte de algo ali que Deus eu creio muito fez, que Deus, né? não põe junto pessoas, ele põe junto propósitos, né? Aí. Eu creio que a gente acaba encontrando o mesmo propósito, vai se encontrando, por isso que a gente acaba caminhando junto, né? Sim, e a gente naquela nossa época ali de início, várias situações aconteciam, e até financeiras, né? Todo estrangeiro que chega tem todo aquele momento ali de transição profissional e tudo mais. E todo mundo vivia ali com bastante restrição, e a gente daí começa a ter um relacionamento com a igreja e tal. E a escola, na época era só a Shelly, né? Não era Hangar ainda. A escola começa a nos ajudar. Eu ia para lá com o carro, a gente tinha um carro grande, a gente enchia o carro, às vezes sobrava algumas coisas ali da escola, o pessoal de lá ligava para nós, por causa do André, que ele já estava estudando na escola, sabia da nossa história ali, e olha, tá sobrando algumas coisas aqui, vem aqui buscar. Eu ia lá com o carro, lá em Milão, buscava, enchia o carro de coisa, e a gente separava para todos os irmãos da igreja. E na hora que a gente separava, eu ia entregar, eu ia casa por casa, deixava ali, e na hora eu lembrava, essa é a igreja, né? A igreja de Atos, de você repartir realmente, de você entender o que está acontecendo e não ser um problema. Então, foi muito especial isso para nós. O desejo de viver o evangelho, né? Que o evangelho, na realidade, Deus amou tanto o mundo que ele deu, né? Ele não recebeu, ele deu, depois ele recebeu. E eu creio que hoje, em muitos lugares no Brasil, em alguns lugares também, tem muito evangelho de querer receber, né? O evangelho é que você está tão cheio do amor de Deus, tão cheio de compaixão pelas pessoas, que você se coloca
naquele lugar de dar, né? De dar vida para Deus. E não importa. Sim. Tipo, eu tive momentos assim onde tinha que orar para comer uma cenoura quando eu tava no convento, né? Eu lembro um aniversário, assim, a gente comeu um sorvete em 2, porque custava muito caro. Sim. Mas não importava. Então, não importa, entendeu? Né? Não importava, o problema não era o dinheiro. E quando tinha dinheiro era para pregar o evangelho. Eu lembro que eu trabalhei na Itália, eu trabalhava de fim de semana. Todo o dinheiro que eu ganhava no fim de semana, trabalhando aí, servindo e tal, né? Tipo, nas mesas. Todo mundo, os nossos amigos, a gente colocava o dinheiro junto para alugar um lugar para evangelizar. E depois, o que você fala? O que vocês comiam? Nada, a gente ficava orando, comia macarrão o dia inteiro, que macarrão lá custa barato. E tava tudo bem, né? Não, e tava tudo ótimo. A gente usava isso para, vamos fazer uma noite evangelística, vamos na rua evangelizar. E não importa, né? Porque eu acho que uma autêntica conversão é assim, não importa, você deixa tudo. Amém. E hoje o evangelho tá assim, eu quero viver cocotinha, rico, bonito, lindo, com 1000 casas, e mostrando que isso é o evangelho. Não é. O evangelho também vai te levar a ajudar o outro. Ninguém vai precisar falar para você, aí ajuda. Você vai querer em missão, o evangelho é missão, né? Eu creio que a igreja ela é apostólica. Sim. Né? Tipo, além da denominação apostólica, a igreja tem que ser. É impossível você amar Jesus e não ir na cidade do lado pregando e daí prega na outra e tem uma guerra, você vai na guerra pregar, você vai deixando as coisas. E não importa, a verdade é que não importa. Se você tem assim um mínimo, você tá feliz com o mínimo porque não é o objetivo da tua vida, né? Então, essa é a história da Sabaó, né? Então, começou jejum, oração e evangelismo. A igreja de Atos, né? Onde você levava o amor de Jesus. E assim, a gente teve tantas experiências já com pessoas próximas a nós, a nossa própria história também, que quando você vai sendo impactado pelo amor de Deus, não tem como você não repartir, né? É algo que você recebe, que não é só para você, e aquilo vai ficando ali, pegando fogo no teu coração, e você vai liberando isso. Então, a história da igreja ali em Milão foi essa. Então hoje, de repente, alguém chega lá, e muitos aí, né, que estão nos acompanhando, eu creio, né, que vão estar conosco ali na nossa conferência, agora em maio de 2025, e de repente você chega ali na Sabaó, tal, não vai ser lá, mas de repente você fica um pouco mais, e daí no domingo você vai lá visitar a igreja em Milão. Você fala, meu Deus, né, que igreja legal, que estrutura, tal, mas a história dela é uma história de muita simplicidade, de verdade, de amor, de consistência e de um a um, né? A gente tem, assim, um povo que tem muito reino de Deus no coração. Tipo, tem uma vez, eu tinha dado meu carro, assim, semeado ele em alguma missão aí, né? O povo até me dá coisa de presente de ouro e fala assim, promete que vai durar 1 ano. Eu falo, tá, 1 ano eu ganho. Pelo menos um eu ano, queimo né? tudo, eu dou tudo pra Deus, né? Depois a gente compra, assim, que faz de conta, tanto tem ladrão mesmo. E eu lembro que uma senhora chinesa chegou e falou, pastora, eu quero dar um carro pra você. E eu falei, olha, sinceramente, eu não tô precisando, eu viajo muito. Por que você não dá o carro para os pastores dos jovens, que eu vi que o dele tá meio perrengue, né? E daí ela falou, então tá bom. E daí ela deu para ele. Eu achei que ela tinha dado para eles, mas eu fiquei sabendo depois que ela foi dar para eles falaram, olha, é verdade, o nosso não tá ótimo, mas porque a gente tá precisando. Por que você não dá para o pastor das missões, que ele tem filho, e o dele tá pior que o nosso? E daí eles deram pro pastor Janone. Aí, de repente, o pastor Janone vem dar o carro para mim. Olha, pastor, a gente me deram esse carro, mas eu não vou, eu vou te honrar, você tá sem carro. Daí eu comecei a rir, eu falei, gente, Deus, assim, esse é o povo que eu quero. Ninguém queria ficar, porque tava todo mundo falando, talvez o outro precisa mais, talvez o outro precisa mais. E eu lembro que eu chorei, eu falei, Deus, é desse jeito que tem que ser a igreja, né? Então, porque assim, num lugar assim, nossa, Deus me abençoou e acabou. Tava todo mundo jogando, querendo abençoar mais o outro, porque não estava interessado então, nisso, a pessoa né? enxerga, né? Enxerga que algo ali vai abençoar o outro e para ela aquilo é mais que suficiente. Você sabe uma coisa, eu acho que você não sabe? Quando a gente começa ali a igreja em Bérgamo, já no local, né? Aquele local, a gente tinha as cadeiras que estavam guardadas lá na igreja de Monza. E a igreja de Monza estava usando e tal. Daí eu falei com o pastor David, daí ele falou, não, a gente está comprando cadeira nova, a gente já mandei para você. Chegou o dia deles mandarem as cadeiras para nós. As cadeiras estão lá até hoje. E tinha um irmão ali de Monza que ele tinha uma van, um senhor. E daí ele falou que esse irmão ia levar lá para mim. Eu sei que esse irmão chega, era um senhor com a van carregada de cadeira e tal. Daí a gente começa a ajudar, a descer as cadeiras, arruma tudo e ele fica lá. Como ele era já mais de idade, a gente falou que a gente carregava, ele só ficou. A hora que a gente arruma a igreja toda, as cadeiras e tal, ele senta lá no fundo, tal, e começa a chorar, né?
E daí eu chego perto dele e pergunto por que ele estava chorando. E ele estava chorando porque aquelas cadeiras estavam naquele lugar e pessoas iam conhecer o Senhor e sentar naquelas cadeiras que ele tinha tido o privilégio de carregar. Você sabe que a gente de Milão que tinha dado aquelas cadeiras para Mons. Então, olha quanta gente foi ali abençoada. E a hora que eu vi aquele senhor chorando por causa disso, né, eu falei, meu Deus, não é isso, né? Uma coisa assim que pode passar tão batido numa igreja que vai perdendo aquilo que a gente nunca pode perder como essência, né? Como essa igreja de Atos ali chama tanta nossa atenção, mas isso que também a gente pode viver hoje como igreja, né? E esse é o nosso alvo, né? A gente continua caminhando, olhando para essa igreja, mesmo que a nossa igreja ela vai crescendo, pessoas vão se aproximando, enfim, a gente vai continuar olhando para essa igreja, porque essa igreja a gente nunca pode perder de vista, a gente não pode perder esse choro, que Deus né? deu, né? Na realidade, tipo, muda o tempo, muda hoje tem internet, tudo que você quiser. Né? Na época, Jesus ia a pé, hoje você não vai mais a pé, mas não pode perder a essência, que é pregar o evangelho, que é levar a palavra de Deus a todo mundo. Amém. E eu creio que, às vezes, a igreja está se concentrando muito nisso. Esse domingo passado, nós temos na nossa igreja 30 refugiados chineses. Tá. Eles vieram, acho que em 2016, fugidos por causa de fé. Deixaram família, assim, tem uma moça que, família, porque lá na China, quando tem uma pessoa cristã, o marido perde trabalho e o filho não pode ir para a escola, né? Então, ela teve que ir embora para dar possibilidade para o filho de estudar e para o marido de não perder o trabalho. Eles não podia vir todo mundo. Eles vieram meio fugidos. E aí, eles estavam dando testemunho, né? E aí você via eles assim, o meu sonho é estar numa nação onde eu posso ler a Bíblia livremente. Aí o cara assim, não, então daí chegou a polícia, aí me torturou porque queria que eu denunciasse os meus irmãos, eu não denunciei. Aí levaram ele para o hospital, não sei o que, ele fugiu pela janela, se jogou do segundo andar, filme. E eu comecei a pensar e falei, a Itália às vezes é isso, né? A pessoa fala, nossa, conheceu Jesus, nossa, tem uma igreja. E às vezes eu fico pensando, o Brasil hoje, né? Que às vezes tem uma igreja em cada lugar, parece normal. É normal, eu nem leio a Bíblia porque tenho a Bíblia quando eu quero. Aí você fica pensando nesses irmãos chineses. Pois é. Que eu lembro uma vez a gente em missão na China, que a nossa igreja sabe, a gente faz muitas missões. E aí a gente estava levando um monte de Bíblia. E a gente parou num trem. E a gente acabou conhecendo um cara e a gente ficou sabendo que ele era cristão com a tradutora. E a gente falou, a gente estava levando essas Bíblias escondidas. Ele falou, posso ver? Eu nunca vi uma Bíblia. Eu copiei de um amigo que tinha copiado de uma Bíblia. Olha só. Porque aí quem tinha uma Bíblia eles iam copiando, né? Tô falando de anos atrás, mas hoje está quase igual. E eu lembro desse cara chorando. Ele chorava e falou assim, eu nunca vi tanta Bíblia junto. Posso tocar? Sabe, tipo? E eu fiquei pensando, eu falei, gente, a gente tá aí, ó. Né? E a gente fica ouvindo pregação na internet, não sei o que, esquece da maravilha que é servir a Deus, quer conhecer a palavra de Deus, quer estar na presença de Deus. E às vezes a gente fica, assim, diminuindo o evangelho a ter coisas, né? Vou na igreja porque eu vou ter uma bênção. Você vai ter uma bênção. Você já tem uma bênção. Quando você conhece Jesus, acabou. Não precisava de mais nada, né? Mas você sabe que foi isso uma das coisas que Deus fez com a gente. Quando a gente foi para lá, a gente entende depois, né? Que a gente precisava ser resetado, né? Porque tem tanta coisa que você não percebe, mas você vai absorvendo de uma igreja que vai perdendo um pouco, né, da essência, e aquilo para você vai se tornando normal, né? Exatamente. Quando você chega hoje no Brasil de novo, né? Então já toda essa história ali com a Itália, o evangelho dessa forma de Deus vai trazendo tudo mais. Daí de repente você volta e, enfim, a gente poderia pegar vários caminhos aqui, mas vamos adiantar essa conversa. Você começa, de novo, voltar para o Brasil e daí você encontra essa igreja, né, aqui no Brasil. E o que isso traz no teu coração? O que você percebe hoje da igreja brasileira? Você chegando e você não fazendo parte dessa forma, né? Então, é bem estranho, porque eu, por exemplo, quando eu deixei uma igreja brasileira, para você ter uma ideia, a igreja do Nazareno que tinha na minha cidade, ela tinha 120 pessoas quando eu deixei. Era pequenininha. Hoje a igreja do Nazareno é gigante, tem várias ali em Campinas e tal. Quer dizer, eu deixei
onde estava um evangelho de jejum, oração. Eu lembro que era época tipo Batalha Espiritual, Valnice, Redenção do Brasil, Jejum Monte. A coisa de ir no monte, assim, toda a igreja ia no monte. Tava todo mundo num movimento de jejum e oração pelo Brasil. E eu creio que o Brasil fez assim, ó, com jejum e oração pelo Brasil. Depois, o que aconteceu? As igrejas começaram a ficar grandes, começaram a se multiplicar, e essa parte é boa. Só que em muitas delas eu vi que perdeu a paixão, e eu comecei a ver até a vida dos pastores, que eles não percebem, né? Você tá num ambiente, eu sempre brinco, eu falo, eles foram picados. Eu tava indo pregar um ano passado num lugar, e eu comecei a falar assim, gente, o que é esse monte de pastor com tênis de $800, bolsinha Louis Vuitton, não sei o que, tudo cocotinha, né? Assim, eu falei, não tenho nada contra. Eu falei, gente, mas, tipo, o Brasil é um lugar cheio de gente muito pobre. Então, né? Entendeu? E daí eu tava falando, esse pastor que tava sentado na frente, eu não vi como ele tava vestido, sinceramente, a gente tava comentando. Eu falei, por exemplo, a gente tá indo nesse retiro, de repente a gente vai encontrar um monte de jovem de chinelo de dedo. E a gente encontra um monte de jovem. Eu falei assim, que mensagem é essa? Tipo, o evangelho é pra eu ficar cocotinha? Mostra o evangelho radical, tal. E o cara saiu, e eu falei, desculpa, olha, não era contra você, eu não vi, tal, mas, tipo... E a gente chegou e tava exatamente. Ele, não, é que na Europa custa mais barato. Eu, não, mentira, né? Tipo, eu moro na Europa. Essa coisa de querer ter status, eu preciso fazer isso. Eu acho que perdeu o foco do evangelho. E eu creio que muitas pessoas perderam o foco porque elas não saem da igreja delas. Não falando para sair da igreja. Eu creio absolutamente que não existe, né? Os ministérios são para a igreja e na igreja. Não acredito no ministério fora da igreja. Creio muito na igreja local. Mas eu acho que eles estão tão no mundinho deles, o nosso grupinho de louvor, o nosso retirinho, que eles esquecem. Talvez eles não saibam quantas pessoas de verdade morreriam. Tipo, eu penso no pessoal da Coreia do Norte. Assim, gente, para eles ter uma Bíblia, para eles terem uma igreja, falar, o Brasil é desigrejado. Eu falei, é povo mimimi, é povo chato, idiota, não entendeu nada. Isso aí porque não olharam para mim. Você nem sabe que é igreja, então, entendeu? Porque tá muito concentrado nele. Se ele tivesse, em vez de estar concentrado no pastor, na igreja, estivesse fazendo missões, dentro do Brasil mesmo, que tem vários lugares ali, nos ribeirinhos, tem 20.000 tribos nos ribeirinhos da Amazonas que não conhecem Jesus, por exemplo, dentro dessa nação. Aqui no sul mesmo, tem vários lugares onde o pessoal não conhece Jesus. Então, eu penso, se você, em vez de ficar olhando tem tempo de ficar olhando, você ia viver um evangelho diferente, né? Que não importa. O pastor estiver errando, Deus que vai mover o candelabro. Eu vou, né? Fazer o meu. É Deus que levanta, é Deus. Então, a gente tá, assim, no evangelho crítico. O que o Senhor falou para mim é, a minha igreja se colocou no meu trono e virou juiz. Olha só. Né? E aí você começa a ver uma igreja que tá na política, não para converter o político, mas tá na política. Então, aí você vê. E o Brasil tá, assim, terrível. Mas eu até falei isso outro dia. Eu não vi ninguém na rede social levantando um movimento de oração para Alexandre de Moraes. Falando, Deus, faz esse cara converter. Dobra ele. A gente tá assim, orando para que ele morra, orando para que ele saia dali, orando para que tenha de Deus seja fogo que caia do céu, entendeu? E daí eu fiquei pensando no apóstolo Paulo, né? Eu falei, cara, ele perseguia a igreja, mas a igreja começou a orar, a igreja começou a batalhar, e esse cara saiu pregando o evangelho, entendeu? Então eu falei, cadê a igreja que se ajoelha, a igreja que ora pelo povo que tá lá, mas não ora só para que ele morra, ora assim, você vai se converter. Se o Brasil inteiro orasse, esse cara, Deus ia ter um encontro com ele, ele ia mudar, entendeu? Né? Então eu comecei a falar, mas cadê a igreja que tem compaixão, que jejua, que ora, né, por aquele que te persegue? E eu comecei a ver uma igreja no lugar de juiz, quer dizer, a igreja como o povo de Deus. Todo mundo julgando todo mundo odiando todo mundo querendo que caia fogo do céu sobre todo mundo. E perdendo o foco da igreja, né? Pregar Jesus para prostituta, para o ladrão, para Alexandre de Moraes. Ou levantar um jejum, uma oração por ele. Eu acho que tem gente que até se manifesta só quando eu falo, vamos jejuar e orar pelo... Eu falei, por que não? Um cristão de verdade não deveria levantar um clamor e falar, você vai se dobrar diante de Deus, cara, você vai se converter. Nós vamos orar até se encontrar Jesus, né? Paulo encontrou Jesus, você vai encontrar Jesus. Então, o que eu vejo às vezes, tanto que por anos eu não quis pregar no Brasil, porque eu falei, o Brasil tem muita gente boa, e é verdade. E um dia Deus falou comigo, foi até um ano antes da pandemia, ele falou, você tem uma pregação que o Brasil raramente prega,
Só alguns. E eu falei, qual? Ele falou, santidade, ser radical, viver pro evangelho. Hoje a pregação tá assim, você vai ter isso, você vai ganhar isso. Não tem mais, deixa tudo. Vai reto, serve a Deus. E se ele falar para você deixar tudo, você vai deixar tudo? Né? Hoje a gente está mais interessado em ter um grupo de empresários do que ter o grupo de missionários. Que triste, né? Mas Cristo em nós, esperança de glória, né? A Bíblia diz que ele vem buscar a igreja dele sem mancha e sem ruga. Então, vai ter um movimento sobrenatural, né? Em teologia tem uma coisa que chama o conceito de resto. Tem sempre um povo no povo, que quando tá tendo bagunça, Deus pega aquele povo fiel, aqueles na casa de Zadok ali, os remanescentes, e começa de novo com eles. A história sempre contou, então eu vou acreditar que a gente vai estar ali. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu sentindo agora. De repente, a gente tem algumas pessoas que estão... podem ser jovens ou não, né? Mas que elas estão sentindo algo ali de Deus, eu preciso dar alguns passos, eu preciso fazer algumas coisas ali radicais na minha vida, e de repente essa pessoa tem um chamado missionário, e ela ouve a tua história, a tua coragem, como foi, tudo mais, com Tom Jerry, talvez vai ser de outra forma, mas existe uma escola ali em Milão, né, Hangar. Você podia falar um pouquinho sobre a escola, né? Para de repente aquelas pessoas que estão ali buscando em Deus um lugar para ir. Exato. É um lugar muito especial de preparo, né? É um lugar que dura 2 anos, é bem prática, é uma escola ministerial mais do que uma escola teológica, né? Porque eu acho que não tem que dar só... Tem que dar bases teológicas, mas as escolas que é só teologia acaba matando o povo, né? Então eu acredito muito de dar alguns elementos e, sobretudo, mandar eles em missões. Tipo, a gente, durante a guerra, os nossos estudantes estavam na Ucrânia, estavam no terremoto, estavam, enfim, em todos os lugares eles estão ali trabalhando. Teve um grupo que estava em Israel ano passado. Então, a gente crê muito nessa missão prática. E a coisa boa, agora a gente pode dar documento também para a pessoa estudar. Antes a gente não podia, então a pessoa pode estar regular, né? Com visto de estudo, e a gente dá a possibilidade da pessoa trabalhar. Então a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro, tá? Se você estiver disposto a trabalhar, a gente tem um pessoal que tem restaurante, a gente mesmo agora está abrindo tipo uma pequena empresa de papel de parede, de outdoor e tal, para que as pessoas possam trabalhar e pagar a escola, né? E tem um limite de idade? Como que funciona? Todo mundo pode ir? Então, a gente tirou o limite de idade. Os fominha. É isso, né? É isso aí. Quem quer servir a Deus, quem quer dar tudo, quem está disposto a ir no gelo e pregar em qualquer lugar. Imagina que muitos dos nossos estudantes hoje são pastores em igrejas. A gente tem um casal que na Alemanha que foi estudante, 2, na realidade a gente tem um na Alemanha, agora vai chegar um outro na Alemanha, na Albânia, os 2 casais estão lá também, fizeram o Anga. Então assim, a pessoa depois, ou ela volta para a igreja dela, para servir lá, que muitos fizeram isso, para entrar também na área de missões, de evangelização mais prática, ajudar, ou a pessoa pega ou vai ser pastor na igreja dela, ou vai abrir uma igreja, que a gente tem um movimento de plantação de igrejas, ou se quiser, fica até como voluntário ali na escola missionária mesmo, ajudando os outros missionários. Então, na realidade, é importante que a pessoa depois faça algo, a gente acompanha junto. Assim, é importante que o pastor esteja sempre de acordo, a gente acredita muito que é importante caminhar debaixo de cobertura. Mas a pessoa que está assistindo está interessada. Como que funciona o processo seletivo? Ela entra no site? Ele entra no site, daí se inscreve no site, ali eles vão mandar todas as informações. Ela precisa estar falando italiano para chegar na escola? Então, não precisa. A gente, assim, estando na escola você acaba aprendendo, porque todo mundo fala italiano. A gente tem também um dia da semana que é inglês, né, full time, porque para missões é importante. Mas se precisar, a gente coloca alguém para ajudar mesmo no italiano, então não é um problema. O Heron vai estar colocando para você agora aqui o site, né, certinho, para você poder entrar, visitar a escola, conhecer. O único problema são as tuas desculpas, o resto a gente dá um jeito. Aí, ó, gente... É algo de Deus, né? Eu sinto que para algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui, é algo de Deus ali para a tua vida, porque a gente caminhou bem pertinho quando a gente estava lá dessa escola, dos líderes, né, da escola, todos aqueles que estão envolvidos com esse projeto, e é algo maravilhoso que tem crescido bastante, né? Porque era uma escola e hoje é outra, né? Então existe algo ali de Deus para preparar pessoas para missões, não só ali na Europa, né?
mas é algo ali que Deus tem trazido uma forma muito especial pensando nessa igreja. Mas né? é assim, missão raiz, viu? Tipo, isso. Porque eu sei que hoje muitas pessoas, para ir em missão, elas vão antes esperar que alguém levantar dinheiro. E eu acho super humilhante, sinceramente, porque é difícil. E hoje muitas igrejas têm assim, sobretudo na Itália, as igrejas são pequenas, então é difícil que a igreja consiga. Às vezes não consegue nem pagar o pastor, imagina vai conseguir pagar o missionário. Não por ruindade. Mas eu creio assim. Não tem que ter uma desculpa, não tem que ficar esperando, eu vou levantar. Se você estiver disposto a trabalhar, a ralar, e aí buscar, assim, o chamado que Deus te deu, vai e acabou. Bem simples. Muito bem, gente. É o seguinte, eu queria fazer agora aqui para você algumas perguntas, porque a gente vai precisar descer esse nosso avião, né? Para a gente ficar no nosso tempo aqui, e a gente tem uma reunião daqui a pouco. Então, vou fazer algumas perguntas para as pessoas também te conhecerem um pouco mais. Primeira pergunta é a seguinte. Eu acho que você já respondeu um pouco, né? Mas pelo menos alguém que te inspirou na fé. Ou alguém que te inspira na fé, que você olha ali e fala, poxa, aquela pessoa era uma pessoa que Deus usou na minha vida. Você lembra de alguém? Olha, de pessoas, me ajudou o Yonggi Cho. Para o crescimento de igrejas, eu tive um encontro com ele anos atrás, onde ele me deu alguns conselhos, que no começo da igreja eu fui visitar várias igrejas pedindo se existe um segredo, qual é. Eu visitei 3 igrejas grandes, e uma foi a do Yonggi Cho, onde eles falaram a mesma visão teológica, jejum, oração, o resto Deus vai fazer. Olha só. Então, aquilo que Deus já tinha colocado. Com certeza, na área de plantação de igrejas foi bom. Na área de ter um grupo pequeno, cuidar desse grupo pequeno e esse grupo cuidar de outras pessoas. Na época, o princípio do G12, eu cheguei e fui a primeira pessoa da Itália, não adotei o G12, graças a Deus, porque depois teve uns perrengues lá, mas a estratégia de cuidar de menos pessoas e essas pessoas cuidarem do resto me ajudou. Mas eu nunca tive assim, nossa, eu gostava muito do Bonke, que era um pregador alemão mas eu sempre fui muito inspirada pela Bíblia, eu sempre gostei muito das pessoas da Bíblia. Eu não tive assim, que você fala, nossa, aquele pregador. Eu sempre gostei muito, talvez porque desde pequenininho eu li as histórias e eu gosto de Jesus mesmo. Amém. Eu sei que é estranho, porque hoje todo mundo fala, eu queria ser... Uma vez eu perguntei na igreja, né? Eu falei, mas quem que é a pessoa que você queria ser como? Aí a pessoa começa, eu como Elias. E ninguém falou como Jesus, né? E eu falei, pois é, mas a unção do santo que está sobre você, não é nem a unção de Elias, nem a unção de nenhum profeta. A Bíblia diz a unção do santo, é a unção de Jesus que está sobre você. Amém. Então, às vezes a gente se inspira em tantas pessoas, mas... Talvez porque parece que Jesus seja longe, mas não é, né? Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, então... E a tua história é cheia de encontros com Jesus, né? Então, meu Deus... eu gosto de ser amiga dele mesmo. Fazer alguns passeios no museu e tudo mais, né? Se eu posso ter o melhor, né? Eu brinco, se eu posso ter ele, por que eu vou na babysitter? Pois né? A galera, né? Tudo gente legal, nada contra eles, tudo né? Certo, Tudo né? gente maravilhosa, mas é a cruz, né, que inspira. Isso, mas eu acho que isso que você está falando faz parte da segunda pergunta que eu tenho aqui, que eu sempre faço, que é uma coisa ou coisas que você pensa diferente da maioria das pessoas. Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque eu lembro uma vez que você estava falando de uma experiência que você tinha tido de férias, e aquilo para nós chamou muita atenção quando a gente ouviu pela primeira vez, né? Que você reservava um tempo de férias teu com Jesus, né? E você saía para férias com ele, né? Então você ali fazia os passeios com ele. Meu Deus, aquilo assim... sempre. Eu aconselho todo mundo, até quem é casado ou não, porque eu acho que a gente precisa ter, assim, o nosso relacionamento individual com Deus, né? Eu faço sempre. Como todas funciona? As férias. Conta. E assim, muita gente quer vir, né? Tipo, vamos junto. Tem momentos onde eu tenho férias com outras pessoas também. Mas uma vez por ano eu separo, tipo, pelo menos uns 10 dias onde é eu e Deus. Aí o que eu vou fazer? Eu caminho muito, eu vou de bicicleta, eu adoro museu, eu boto louvor e fico assim chorando dentro dos museus. E eu fico resolvendo a minha vida. Tipo, tudo que tá, Deus, qual é o próximo passo, onde que a gente investe isso, quais são as nações que você quer que a gente trabalhe. É tipo uma semana assim, sentada, escutando o Espírito Santo.
para saber os próximos passos de um lado e do outro para me resolver, né? Qualquer coisa que ficou não resolvida, chateada. Eu lembro uma vez que tinha morrido uma pessoa bem jovem, que era uma pessoa que estava bem perto de mim. Então, nessas férias, eu fui resolver com Deus esse luto, por que morreu, como é que era. Eu lembro que eu passei 5 horas numa praia da Irlanda com uma latinha de atum e chorando, e Deus foi me explicando, olha, lembra porque essa moça fez isso, por isso que eu retirei ela da terra, Então assim, eu me resolvo e depois eu procuro pedir algumas direções para Deus. É muito gostoso. E daí e resolve tudo, né? Imagina se todo mundo passa a ter esse relacionamento assim com Deus, buscar, né, intencionalmente. Na verdade é um relacionamento que deveria ser cotidiano, mas às vezes, até pelo tipo de tempo, né, que a gente tem, parar e pegar um tempo assim só para falar com Deus é muito bom. E às vezes as pessoas falam, mas, gente, não passa nunca. Você acaba falando com Deus 5 horas, 10 horas. Eu tenho, assim, várias histórias assim com Deus. Muito bom. Muito especial. Muito especial. E se for para você indicar um livro que você fala assim, não, esse livro vocês precisam ler. Qual o livro que vem na tua cabeça? A Bíblia, o Evangelho. Assim, tem vários livros lindos, mas eu acho que não tem nenhum livro que possa inspirar como a Bíblia. Assim, sobretudo o Novo Testamento, assim, ficar em cima do que estava acontecendo, né? Eu ensino muito lá na nossa escola geografia bíblica. Eu gosto muito, porque, assim, os movimentos que Deus vai fazendo nos lugares, como que eles chegam nas cidades. Então, é que às vezes a gente lê a Bíblia assim, né? E não é mal no começo, mas você começa a entender, né? E foi para Éfeso, o que estava acontecendo? Quem que vivia ali? Sim. Então, como é que é a história em volta? E hoje também tem várias coisas, até mídias sociais, com várias explicações. É muito, assim, é muito legal. E a gente está fazendo essa leitura como igreja agora juntos, né? A gente até estava conversando um pouquinho no carro sobre isso. Como a gente precisa, né? Aproximar todo mundo dessa palavra, né? Que está ali disponível, mas é aquilo. A gente tem ela do nosso lado e às vezes você não se dá conta que, na verdade, você precisa não ter ela só no teu lado, mas você precisa gastar tempo com ela, exatamente, né? E essa experiência que a gente está tendo agora como igreja está sendo muito legal. Muitas pessoas têm assim, falam, meu Deus, olha o que eu encontrei aqui, né? Como isso, na verdade, a gente vai fazendo para nossa vida com Deus aquilo que vai fazendo todo sentido, né? Porque ela é viva, ela vai... Tudo que vai, assim... Agora, por exemplo, tem várias séries também da Bíblia. Ajuda tudo, né? Você entrar no contexto. Tem, tipo, aquelas sériezinhas ali do Edir Macedo, que ele ganhou 100 pontos, agora ele tá com menos 900. Porque ele fez aquela série. Assim, eu acho que tudo ajuda, inspira, né? E hoje, assim, você fala, não sei ler. Tem a Bíblia online, tem a Bíblia em quadrinhos, tem a Bíblia em novela, tem a Bíblia em filme. O importante é que você, assim, entenda, esteja sempre dentro, entendendo a mensagem de Jesus. E assim, a Bíblia, você pode lê-la para sempre, sempre vai ser diferente, por 2 motivos. Primeiro, porque o Espírito Santo te mostra coisas que antes não te mostrava. E segundo, que você nunca é a mesma pessoa, né? A pessoa desse ano não é a pessoa do ano passado. A pessoa que leu a Bíblia com 13 anos não é a pessoa que lê a Bíblia com 50. Você tem uma outra maturidade, um outro entendimento. Então, a Bíblia ela vai crescendo, seja com você que vê com outros olhos e que a revelação vem para aquele momento da tua vida. Aí não dá para parar, né? É muito legal. Então, por isso que tem que ler assim... As pessoas deveriam ler pelo menos uma vez por ano, porque cada ano você é uma outra pessoa, né? Tipo, o Edivaldo desse ano ainda não leu a Bíblia. Pois é. E você sabe o que eu tô lendo agora com a Bíblia que eu ganhei, que é uma Bíblia numa versão nova? A Bíblia versão textual. É muito boa. E daí eu tô... É legal, né? Porque eu vou lendo de novo a mesma história que você conhece, mas algumas coisas vão aparecendo de sempre, novo, gente. Né? Assim, a Bíblia é um livro muito doido. E assim, é importante saber o contexto, por exemplo, né? Tipo, agora a gente tá, tipo, em Deuteronômio, Números. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Nossa, mas por que matava alguns, matava outros? Então, é importante ver todo o contexto, tá? Hoje até tem vários ajudas, né? Tem inteligência artificial que te dá umas ideias, tem dicionários. Mas eu acho assim, não é nem só ler a Bíblia, é entrar na história e saber qual é a mensagem que Deus está dando não para o mundo, para você.
Porque tem a leitura da Bíblia, aonde você vai, sei lá, estudar arqueologia, você vai pregar, você vai ensinar o povo. Mas tem aquela leitura da Bíblia que é devocional, né? Que não é o que Deus falou para Israel, é o que Deus está falando para mim. Então ele falou, Moisés, vai ali, tá, mas e para mim? O que ele está falando? Eu creio muito que nesse tempo devocional é o que Deus vai falando com você o ano inteiro. Sim. Então, por isso, eu faço uma divisão, né? Quando eu vou preparar a pregação e tal, eu leio a Bíblia, estudo para aquele tema. Mas quando é o meu tempo devocional, é para mim. Sim. É bem assim, é eu e Deus, ele vai me ministrando, né? E é o que diz ali em Mateus, onde fala, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe que aquela palavra é rema, não é logos. A rema. Então ele está falando, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra revelada que sai da boca de Deus. Quer dizer, amém, se você não se alimentar todo dia, você morre de fome. Então, não só de pão, o pão você precisa todo dia, era a comida da época, né? Hoje tem umas carninhas mais gostosas. Bom, aí o que ele está falando? Você vai ficar com fome se você não se alimentar de palavra revelada. Quer dizer, toda a Bíblia é uma revelação, mas tem algo para você. Sim. Então, ele sempre fala, mas como é? Eu falo, tudo bem, você pode ler a Bíblia, mas não levante dali enquanto não tem uma revelação para você. Levanta dali falando, hoje Deus falou isso para mim. E vai colocar em prática, porque a Bíblia funciona quando você põe ela em prática. Né? Muito bem. Olha só, gente, você que quer conhecer um pouquinho mais, em detalhes, né, todo o testemunho de vida da pastora Roslyn, ela escreveu um livro que chama Chá com Deus. E é o seguinte, o Heron agora vai me matar, mas a gente vai dar conta disso, Heron. Você que está nos acompanhando até aqui e você vai passar a nos seguir tanto no Instagram, você pode ali dar uma olhadinha no Instagram, o Heron vai estar colocando agora aqui na tela para você. Então nós temos uma rede social no Instagram da Sabot Floripa, nós temos essa nossa rede social também no Instagram do Ad Podcast, e nós temos aqui o canal no YouTube que você está nos acompanhando agora. Então se você passar a seguir essas 3 redes sociais e aqui nesse vídeo do YouTube você fizer um comentário, eu quero, a gente vai pegar esses nomes todos que passaram por esse crivo e você vai concorrer a esse livro. A gente vai enviar esse livro para você. Eu tenho esse livro, Heron, não se preocupa. Nós vamos enviar ele para você mesmo. Eu posso mandar mais uns para você. Aí pronto, ó. Então a gente vai sortear 2 livros. Não, vamos fazer 10, vamos fazer 10, né? Vamos fazer 10. Não, vamos aquilo que a gente dá conta. Vamos conseguir, Heron, 2. Vamos sortear, qualquer lugar do Brasil a gente vai enviar para você esse livro, mas você precisa seguir essas 3 redes e escrever um comentário aqui. Aproveito dizendo para você compartilhar esse conteúdo, eu sei que ele abençoou muito você, e ele vai abençoar muitas pessoas que você também conhece, então reparte esse vídeo, nos ajuda também aqui com a nossa relevância, e o YouTube passa a distribuir também o nosso conteúdo com mais rapidez. Gente, foi uma bênção, foi uma honra, nós temos aqui a pastora Roslyn, deixa para nós uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. E... eu acho que mais do que mensagem final, eu queria fazer uma oração para quem está acompanhando, amém. Pode ser? Glória. Amém. Senhor Deus, obrigado, Jesus, você é lindo, tá na tua presença é sempre maravilhoso, lembrar quem você é e lembrar o que a Bíblia diz de você, o que você faz, não só nos salvou, mas é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso complemento, muda tudo. Eu oro agora para que todas as pessoas que não te conhecem, que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo esse testemunho, nós queremos pedir, Senhor, com eles, se você estiver de acordo, concorda comigo, que você os encontre, amém. E que eles possam conhecer quem você é de verdade. Sabendo, Senhor, que você vai ser o fundamento de tudo isso, eles vão entender a profundidade, a grandeza. Tira, Deus, também as pessoas que já te conhecem e que estão críticas com a igreja, outras coisas. Ninguém precisa ficar olhando o erro dos outros, mas que hoje cada um volte a olhar para você e que eles voltem a ser apaixonados por você e que esse primeiro amor, o amor que tiveram talvez quando te encontraram, possa voltar no coração deles agora. Amém. E se você não conhece Jesus, eu oro para que o Espírito Santo agora te visite o teu coração, traga cura para a tua alma, cura para o teu físico, que enquanto você está ouvindo essa oração, você seja liberto de tudo aquilo que te oprime e que esse amor por Deus nasça no teu coração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, Jesus. Pastora, obrigado por essa conversa inspiradora. Amém. Obrigado pela honra. Tamo junto. Gente, até a próxima.